Meio-dia, 7 minutos. Muito boa tarde. Está começando o Dupla em Debate deste sábado aqui na Rádio Grenal, FM 95.9, radiogrenal.com.br, também nos canais 974 da Oi TV, 300 Claro Net e nos aplicativos móveis. Vamos juntos até as 2, tratando de muita dupla Grenal, afinal de contas é um sabadão de duplex aqui na Rádio Grenal. Tem Grêmio e Tombense, Atlético Paranaense Internacional no mesmo horário. 4:30 da tarde deste sábado, a dupla entra em campo, Inter pela Série A, o Grêmio pela Série B, buscando a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Estou aqui no Dupla em Debate da Rádio Grenal. Se tem diversão, tem bibis, com Roberto Pato Mouri, Kenny Braga, Edu Andriotti. E vamos juntos falar bastante de dupla Grenal. Kenny Braga, tudo certo, Kenny? Na expectativa para logo mais Inter e Atlético Paranaense? Boa tarde. Boa tarde. Tudo tranquilo? Tudo certo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Nesse sabadão, agora os caras pegaram a mania de dizer sabadão, né? Pegaram a mania de dizer, quando chega sexta-feira, eles dizem assim, sextou. Sextou. Estão inventando coisas assim, mas tudo bem. Viu, eu acho que o Internacional hoje pode, inclusive, pelo menos momentaneamente, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Claro que depois vai depender se ganhar, é evidente, vai depender dos outros jogos, mas pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora é um confronto difícil, até porque o Internacional tem alguns desfalques importantes para esse jogo. É um confronto assim do Mano Menezes com o Filipão. É um confronto de técnicos gaúchos na Casa Mata. Edu Andriotti, e o Grêmio, hein? Tá na expectativa também por uma vitória tranquila diante do Tombense? Boa tarde. Boa tarde, Calvi. Boa tarde, Pato, Kenny, os amigos que nos escutam na 95.9, no aplicativo da Grenal, no Rádiosnet. A expectativa de tranquilidade nunca se tem no Grêmio, né, Calvi? Ainda que o Grêmio tenha feito uma boa partida contra o Náutico, né? A grande expectativa é que o Grêmio repita essa boa atuação e consiga finalmente embalar no Campeonato Brasileiro da Série B. A tabela vem sendo favorável, né? A rodada, o Criciúma marcou passo, enfim... O Sport Recife também, o Grêmio hoje pode abrir uma boa vantagem em relação ao quinto colocado, pode chegar à terceira colocação, já que o Bahia, que enfrenta o Guarani fora de casa, é uma pedreira, porque o Guarani já venceu o Cruzeiro na última rodada em seus domínios, luta para fugir da zona do rebaixamento, né? Até porque acredito que o Guarani não tenha time para ser rebaixado, então acredito que hoje o Grêmio pode alcançar a terceira colocação, e o mais importante disso tudo é abrir 6 pontos em relação ao quinto colocado, né? Que daí seriam praticamente 2 rodadas garantidos no G4, é onde o Grêmio tem que estar, é onde o Grêmio tem que permanecer, até para ter tranquilidade para trabalhar, e agora chegando os novos reforços da equipe tricolor, o Grêmio consiga de vez ter essa tranquilidade e firmar seu lugar no G4 e ir rumo à primeira divisão, que é o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Roberto Pato Mouri, tudo certo, Pato? E aí, tudo bem. Expectativa para a dupla? Eu gostaria de dizer que estou de sangue doce, porque comi um belo mil-folha com meu amigo Toninho, lá da Pão e Gula. Fazia tempo que nós não conversávamos, então estou mandando um abraço. Toninho, que é um dos patrocinadores mais antigos da nossa Rádio Grenal. Toninho já está com a gente aí há mais de 8 anos. Então, meu abraço ao amigo Toninho, gremista doente, ele que estava em dúvida de ir ou não ir hoje à Arena. E tirou a dúvida? Vamos, Toninho. Então, vamos, Toninho. Toninho tem cadeira lá na... vamos lá. Lá na Arena. Não, esse jogo do Grêmio, o Grêmio tem que vencer hoje, é Tombense, não pode vacilar contra a Tombense da vida, né? Essa Tombense que chega a Porto Alegre sem nenhum jogador de relevo, sem um histórico de títulos no futebol brasileiro. Então, hoje eu acho que dá Grêmio. O problema é o Internacional lá contra o Atlético. Vai ter que ser uma outra jornada épica, vencer o Atlético lá no Paraná, até porque o gramado é um gramado que
não me satisfaz, nunca me agradou, esse gramado sintético. E é um Internacional cheio de defecções, cheio de jogadores reservas, jogadores que não vêm sendo utilizados pelo Mano Menezes. Então, acho que até um empatezinho lá poderia ser considerado aí um bom resultado para o Internacional, que tem aí a possibilidade, inclusive, de tornar-se líder. Acredito que seja muito difícil, porque teria que acontecer aí uma combinação de resultados que não acredito que irá acontecer. Por exemplo, a derrota do Palmeiras para o Cuiabá, um Palmeiras que joga em casa contra o fraco Cuiabá. Mas já fazendo aí um pontinho aí, eu acho que pode ser interessante para o Internacional. Internacional que hoje finalmente nos fez conhecer as ideias do Paulo Autuori. Eu que insisti, né, durante a semana no Dupla, onde está Paulo Autuori, um desaparecido. Mas hoje o Paulo Autuori se apresentou à imprensa, fez aí uma entrevista com o nosso correspondente, o nosso Bruno Soares, que lá está. E é aquele tradicional Paulo Autuori, né? Fala, com aquela impostação de voz, mas na verdade não diz nada de muito importante. Talvez o mais importante na declaração do Paulo Autuori é a saída do Moisés, que está indo embora do Internacional. Mais um jogador que perde o Internacional. É uma pena, porque o Moisés está atravessando aí uma boa fase, né? Tinha assumido a titularidade no time do Internacional e vai embora. Mais um que vai embora. Não está definido ainda se ele vai embora, mas é provável que o Internacional venda o Moisés. Quem até tem mais informações, que eu não sei se está na nossa escuta, é o Bruno Soares, lá direto de Curitiba. Fala, Bruno. Agora, não, só, o Bruno, tudo bem? Só quero dizer o seguinte: Fala, Kenny. Se o Moisés for embora, né, Bruno? O Internacional tem reservas para o Moisés. Embora nos últimos jogos do Internacional ele foi assim fundamental para vitórias do Internacional. Mas se o Internacional conseguir um bom dinheiro por ele, tudo bem, né? O que vai se fazer? Tudo certo, Bruno? Tudo bem, tudo certo. Boa tarde a todos os amigos do programa, toda a audiência ligada aqui no Duplo em Debate da Grenal. Eu estou na concentração do Inter, aqui em Curitiba. Daqui a pouquinho vou almoçar rapidamente e ir para a Arena da Baixada para o jogo, né, que começa às 4:30 da tarde. Bom, sobre essa situação do Moisés, né, embora a partida seja muito importante para o Inter no Campeonato Brasileiro, um confronto da parte de cima da tabela, o Kenny abriu o programa, né, salientando da possibilidade do Inter, claro, vencendo, mas com algumas combinações, mas pode sim terminar a rodada na liderança, né? Teria o Corinthians que empatar o jogo com o Ceará, fora de casa, o Palmeiras perder em casa para o Cuiabá, e é mais difícil, né, mas quem sabe, né? E o Inter venceu o seu jogo. E claro que o Colorado fica atento também, Kenny Braga, ao Fluminense, que vai jogar contra o São Paulo, e também o Galo, que vai jogar contra o Botafogo. Em relação ao Moisés, a situação é a seguinte: ele recebeu essa proposta do CSKA Moscou da Rússia. Ele tem contrato com o Inter até 2023, né? Renovou no início da temporada. Calvin até lembra, né, Calvin? Foi uma renovação que o Inter não publicou assim com pompas e circunstâncias, muito pelo contrário, colocou junto numa nota ali. O pessoal acabava criticando muito o Moisés e não queria a permanência nele. Talvez no momento seja o melhor momento do Moisés, né? Que ele lembrou aí, né? Deu passe contra o Goiás, fez gol contra o Ceará no Castelão, gol da vitória segunda-feira no Beira-Rio contra o América Mineiro, grande atuação contra o Colo-Colo, entrou bem no Chile também, né? E ele tem uma proposta do CSKA na casa dos 8 milhões de reais, um pouco mais do que isso. O Inter está negociando com os russos, tentando aumentar essa proposta, que a venda seja feita, mas por um valor maior, até porque a proposta atende os anseios do Moisés, que ganharia um valor maior, significativo, seria uma oportunidade dele jogar na Europa. O Moisés já tem 27 anos e o Inter está negociando com os russos. O Colorado gostaria de receber mais de 12 milhões, ou pelo menos 12 milhões, para aceitar a saída do Moisés. Por enquanto, a proposta é de um pouco mais de 8 milhões de reais, Calvin. Até porque o Internacional teria a possibilidade de ficar com 30% da venda, né? Já, o Inter tem 30% dos direitos, exatamente, Pato. O jogador é do Corinthians. Momento, eu nem sabia esse jogador. Eu nem sabia, né?
Esse jogador tem também um vínculo com o Corinthians, né? O que o Corinthians tem? Uma parte, né? Ele era do Bahia. Que, na verdade, é fatiado, né? É fatiado. O Inter comprou no primeiro momento 15%, quando teve o empréstimo, adquiriu 15%. Aí depois, na compra, adquiriu mais 15% e ficou com 30%. Então, essa é a parte que o Inter tem também dentro dessa negociação. E por isso pede mais dinheiro, né? Para que entre um valor maior nos seus cofres. Mas quem tem a posição de aceitar a venda ou não é o Inter, né? Embora tenha só 30%. Parte pertence ao próprio jogador também. Mas esse jogador chegou a jogar com o Corinthians, ô Bruno? Acho que não, né? Se não me engano, ele é base do Corinthians, Pato. Já te confirmo. Já te confirmo. Mas as opções que o Kenny Braga citou, né? Hoje aqui em Curitiba, ele tem o Tauan Lara também relacionado e o Paulo Vitor voltou a ser relacionado, é o quarto hoje na hierarquia de laterais do Inter. Lembrando que o René está ainda lesionado, né? Mas já voltou a correr, já está num processo final aí de recuperação. O Moisés jogou no Corinthians de 2015 a 2019. Tá aparecendo aqui, Pato. Mas ele, lembro, na verdade, pertencendo ao Corinthians, né? Porque ele foi emprestado pro Bragantino, foi emprestado pro Botafogo, e aí depois foi pro Bahia, né? Pra depois sim vir pro Internacional. Essa venda do Moisés, acho que veio muito a calhar no Inter, né? Porque inicialmente havia um arrependimento da renovação do Moisés. Tanto que o Inter vai desesperadamente atrás do lateral esquerdo, acha o René. E daí tem o Tauan Lara surgindo muito bem, né? Vai dar mais oportunidades ao Tauan Lara. O Paulo Vitor perdeu seu espaço, mas bem dizer, o Inter tem ali 3 laterais, né? E o Moisés está num bom momento, né? A gente não sabe até quando vai se manter este bom momento do Moisés, e além de abrir mão de um salário de um cara antigo, de um cara que tem liderança dentro do grupo e que nem sempre vai bem, tu acaba entrando um dinheirinho que não era esperado, né? Então é uma venda interessante para o Inter, ainda que o Moisés esteja vivendo um bom momento na sua passagem no Inter, mas é uma boa venda, entra um dinheiro e o Inter ali tem o Tauan Lara para suprir essa função. Ô Bruno, tu estás aí em Curitiba, acompanhando o Internacional, tu poderias falar sobre a escalação do Internacional para o jogo de hoje, né? Porque há uma modificação na zaga, obviamente, uma modificação na zaga e no ataque, né? Então tu poderias falar mais a respeito... No meio campo também, né? No meio campo, mas mais na zaga. Eu tô preocupado, porque a zaga, sabe como é que é, né? A zaga que segura todas, né? Então, ainda mais em jogos fora de casa, né, Kenny? Exatamente. Como é que vai ser a zaga? A zaga vai ser com o rapaz... Com Kaique e o Vitão. O Kaique e o Vitão. São 2 jovens, né? 2 jovens na zaga do Internacional, né? Exatamente, Kenny. Embora o Vitão, né, tenha vindo já da Europa pro Inter, né, já tem uma certa rodagem, mas realmente ele ainda é um jovem. O Kaique Rocha também, né, veio do futebol europeu, mas lá não teve assim tantas oportunidades. Mas justamente o Rodrigo Moledo, por conta da lesão que ele teve no joelho e a partida aqui na Arena da Baixada ser com gramado sintético, o Mano resolveu preservar. O Moledo nem veio aqui para Curitiba. O mercado sim está aqui, mas fica no banco de reservas porque está desgastado fisicamente. Então, essa é a zaga. Kaique Rocha ao lado do Vitão. E já tem nessa defesa o Heitor na lateral direita, né? Que não é titular, atuou contra o América Mineiro e até foi aplaudido em alguns lances, né? A atuação dele foi mais segura nesse jogo. Agora, tem uma situação a observar em relação ao Heitor, né? O jogo contra o América Mineiro era em casa, o adversário jogou fechado, marcando meia quadra, digamos assim, né? O Heitor não teve, assim, tantas investidas do adversário, ele não foi tão... Exigido, é isso, Pato. Exigido defensivamente. Então vamos ver hoje que a partida é fora de casa, que o Atlético vai atacar, que o Atlético está em bom momento, que a defesa já não é a titular, né? Contra o Ceará fora ele falha, contra o Colo-Colo fora ele falha. Vamos ver como vai se sair o Heitor no jogo de hoje. E no meio-campo o Maurício, né? Vai jogar no lugar do Alan Patrick e do Tyson, os dois no departamento médico. E no comando de ataque o Alemão está de volta, o homem das bergamotas, né? Ele e o Pedro Henrique receberam bergamotas ontem aqui. O Alemão volta ao ataque titular. O Atlético vai completinho ou vai poupar jogadores, hein, o Bruno, daquilo que tu conseguiu
como é que eu vou te dizer? Apurar? Descobrir aí na formação do Atlético. O Atlético deve ir sem o Pedro Rocha, meu caro Pato, pelo seguinte: primeiro que ele não vem tendo grandes atuações, né? Ontem eu conversei aqui com um colega, Ayrton Batista, da Rádio CBN, aqui de Curitiba, e ele me relatou que o Pedro Rocha não está indo muito bem e o contrato dele está por encerrar, ele pertence ao Spartak Moscou da Rússia, e aí não poderia completar o 7º jogo, porque o Spartak também não quer ficar com ele, emprestaria para outro clube, possivelmente, da Série A do Campeonato Brasileiro, e ele é quem deve ficar fora. Mas até pegando aqui a escalação provável desse Atlético Paranaense: Bento no gol, a zaga com Pedro Henrique e o Nico Hernandes. O lateral direito é o Kelvin, que foi um jogador recuperado pelo Filipão, estava em baixa. Bom e jogador. é o mesmo Kelvin, aquele que jogou a final da Copa do Brasil contra o Inter em 2019. Bom Depois jogador. ele passou por momentos ruins, Pato, mas ele está recuperado, voltou a jogar bem, o Filipão conseguiu isso. Na lateral esquerda, o Abner Vinícius, o meio-campo com o Hugo Moura, Eric e o Terans, que é o meio armador aí, já fez gols, inclusive, contra o Grêmio, se eu não estou enganado. E contra o Inter até não me lembro agora. O Canóbio é um dos atacantes, o Coelho é outro. O Coelho é aquele jogador que passou pelo Bragantino e ele é o substituto do Pedro Rocha, também tem vindo com bom desempenho. E completa esse time o Pablo, centroavante, né, que foi destaque no Atlético Paranaense, foi para o São Paulo, não conseguiu ir bem, voltou para o Atlético e não estava bem. E é mais um jogador que o Filipão conseguiu recuperar, é o centroavante desse time do Atlético Paranaense para enfrentar o Inter hoje. Ô Bruno, qual é a situação aí, verdadeiramente, a situação do Luiz Felipe Scolari? Ele continua, o clube tenciona contratar outro treinador ou ele vai continuar assim, executando duas funções, no caso? É aquela questão do futebol brasileiro, né, Kenny Braga? O planejamento inicial, sim, a decisão era: fica por um período comandando o time até que seja feita a contratação de outro treinador. Mas como vai tirar o Filipão do comando técnico, né? Agora na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, bem colocado na Copa do Brasil, na Libertadores também. Então, o Filipão é o treinador e no momento não se cogita que não seja mais. Até não está descartado, é o que dizem os dirigentes do Atlético. Não, a gente não descarta contratar um treinador mais à frente, mas no momento não. Então, enquanto os resultados estão acontecendo, segue o Filipão como treinador, acumulando a função de coordenador técnico. 12:24, Dupla em Debate no ar aqui na Rádio Grenal. Vai almoçar então, Bruno, para depois voltar já no Esquentando o Jogo? Isso, Calvin. E eu destaco para vocês a situação dos reservas do Inter hoje, as alternativas que o Mano terá no banco de reservas. O time deve ser confirmado com Daniel, Heitor, Kaique Rocha, Vitão e Moisés. Gabriel, Edenilson, Depena, Maurício, Pedro Henrique e Alemão. Eu não descarto a possibilidade do Moisés ser preservado, até por conta dessa negociação, né? Ele já está ciente, sabendo também de todos os detalhes, de acordo com o que o empresário dele repassa, né, a ele, e também pela questão do desgaste. Mesmo que ele não venha a ser vendido, o Moisés é o lateral que o Inter tem, até mesmo pensando nos jogos contra o Melgar pela Sul-Americana, né? O René não existe uma certeza que estará de volta. Então o Inter veio com mais 2 laterais esquerdos hoje aqui, tá com o Tauan Lara e também com o Paulo Vitor, então eu não descarto que o Moisés possa ser preservado. O próprio Gabriel também vem com desgaste físico, caso seja preservado entraria o Johnny, o Depena recentemente teve desconforto muscular também. Claro que os 3 não serão preservados, mas eu cito eles na possibilidade de repente um ser preservado. Então essa é a situação. Os reservas: Kehler, Emerson Júnior, Mercado, Tauan Lara, Paulo Vitor, Johnny, Lisiero, Bosquilha, Lucas Ramos, Caio Vidal, David e o Wesley Moraes. O Pato havia me perguntado, Calvin, é importante a gente salientar, por que o Maurício e não o Bosquilha? O Mano até entende que o Bosquilha é mais meio armador do que o Maurício. Mas como ele teve lesão no joelho, e o jogo é gramado sintético, e ele está sem ritmo de jogo, voltando de lesão, fisicamente não está 100%, por isso o Maurício começa e o Bosquilha fica no banco de reservas. E uma última, para eu me despedir de vocês, sobre o Benedetto. O Inter está tentando, sim, muito forte a contratação desse jogador e sabe que dificilmente conseguirá baixar a pedida salarial do atleta, que é na casa de 1,3 milhão de reais, mas o Inter está tentando convencer o Boca a emprestar o jogador até o final do ano. E aí, como é um curto período, o Inter conseguiria arcar com esses vencimentos
e está tentando avançar nessa negociação. O Boca, num primeiro momento, queria vender o jogador para recuperar parte do valor investido. Ele está sem clima lá, embora tenha bons números de gols marcados e tudo mais, ele acabou errando 2 pênaltis na eliminação para o Corinthians na Libertadores, né? Então agora o Inter está tentando avançar nessa negociação. 32 anos tem o Benedetto e o Inter quer que ele seja o camisa 9 até o final da temporada. A janela abre no dia 18, segunda-feira da próxima semana, Calvi. Agora, Bruno, o Inter inicia hoje uma série de jogos importantíssimos, visando, digamos assim, o título brasileiro, porque são só jogos contra times fortes, né? Times poderosos. Então nesse jogo esse jogo de hoje é importante, o Internacional pelo menos não perder esse jogo aí, né, Bruno? Não, sem dúvida, Kenny. Até o Inter vem pra cá, claro, com o discurso de somar os 3 pontos, mas pela qualidade do Atlético Paranaense, o bom momento do adversário, o gramado sintético, os desfalques do próprio Inter e a vitória contra o América Mineiro, tudo isso faz com que o Inter, caso empate o jogo e some um ponto apenas, vá valorizar esse um ponto ganho. O Inter, portanto, não acharia ruim um empate aqui em Curitiba. Você cita a sequência, né, Kenny? Sim. Depois do Atlético Paranaense fora de casa hoje, o Inter tem o São Paulo em casa, quarta-feira, 8h30 da noite. Domingo que vem, 4 horas da tarde, tem o Palmeiras fora de casa, jogo duríssimo. Depois, abrindo o retorno, tem o Atlético Mineiro em casa. Todos esses jogos antes do Melgar, né? Lá no dia 4 de agosto, o Inter vai enfrentar o Melgar no Peru. E depois, no dia 11, tem o Melgar fora. Em meio aos 2 jogos das quartas de final da Copa Sul-Americana, ainda tem o Fortaleza fora de casa, no dia 7 de agosto. Pois é, o Atlético Paranaense não pode mais ser considerado uma equipe ou um clube pequeno do futebol brasileiro. Hoje o Atlético Paranaense é um dos grandes do futebol brasileiro. Por isso eu acredito que o Internacional tenha amplas possibilidades de sair com um bom resultado. Por quê? Porque o Inter tem nos acostumado a complicar-se com a sua vida com times relativamente fracos. A demonstração está aí no jogo contra o América, contra o Botafogo. Então, sendo o Atlético um dos grandes hoje do futebol brasileiro, pela sua organização, a possibilidade do Internacional não complicar-se é muito grande. Por isso, eu acredito num bom resultado do Inter hoje. Tudo bem, então liberando Bruno Soares, daqui a pouco volta. Não sei por que liberar o Bruno. O Bruno precisa almoçar, é o nosso ponta de lança, nosso fora de série, que está lá no Paraná. Eu acho que ele faça a jornada de estômago vazio? Mas é melhor ir de estômago vazio para trabalhar do que de estômago cheio. Acaba o quê? O jogo é às 4h30, 6h30? Come um sanduba aí. Então, mas ele só vai conseguir. Então acho que ele vai almoçar assim um pratão. Não, ele não vai. O que tem é pro sanduba, mas. Faz um sanduba na corrida aí, vai pro estádio e com a sua então ele precisa deslocar o estádio aí. Hoje eu estou pendendo da boca do Bruno e Me do libera nosso. aí, Patinho. O Bruno ainda tá na concentração, ele precisa almoçar e se deslocar depois à Arena da Baixada para fazer o jogo. Tô entregue nos comentários do Bruno e do REC, né? Porque não tem transmissão. Enquanto isso, o Jean Soares está lá, tranquilão. O Jean Soares. Jean Soares é um migueleiro. Jean Soares tá conseguindo abrir a porta do quarto do hotel, Bruno? Tu viu, Edu? Eu vi. Meu Deus, primeiro que ele esqueceu o cartão dentro do quarto. Fechou com a chave dentro. Nossa. Aí teve que ir lá na recepção buscar, passou vergonha, o pessoal riu dele lá. Aí subiu, não conseguia abrir o quarto, eu tive que ajudar ele. Guri de apartamento. Não, mas interior não tem hotel? Guri de apartamento. Interior não tem hotel, Jean? Guri de apartamento, guri de apartamento. Explicado. Que barbaridade. Guri de apartamento, é isso aí, Pato, exatamente. Não, mas... Olha só, por falar no hotel, já que o Edu deixou o gancho, vou deixar essa dica então, né, pra galera que tá procurando hotel em Curitiba, hospede-se no Ibis, Curitiba Centro, conforto essencial por um preço justo. Dá para reservar agora mesmo via WhatsApp, pelo telefone. Código de área 41 aqui em Curitiba. O telefone 3218-3838. 41 código de área 3218-3838. O Hotel Ibis.
conforto essencial por um preço justo aqui no centro de Curitiba. E Maxi Econômica Farmácia, sempre o menor preço, até 300 dias para pagar. Eu vou almoçar então rapidamente, Pato, só o famoso sanduba. Vou levar o equipamento pro estádio lá pro operador montar também, né? 2 da tarde tô Bruno, no esquentando o jogo. Bruno, o sanduba não é tão importante. Tu tens que tomar pelo menos assim um copinho aí de vinho tinto aí. Um copo de vinho tinto, né, meu? Depois do jogo. Não, pode ser antes do jogo, não tem problema nenhum. O Jean tá prometendo quebrar tudo depois do jogo hoje, hein? Vou ter que segurar o homem. Meu Deus do céu. Tem que segurar. Ele vai permanecer na capital paranaense? Sim, eu volto amanhã, pela manhã já cedo. O Jean fica até a noite, quando se desloca pra Brusque, pra junto com o Fabrício fazer o jogo do Grêmio na terça. Rapaz, vamos. Ele vai... Que fase do Jean, hein? O Jean solto em Curitiba, depois no interior de Santa Catarina, meu Deus do céu. Ele vai molhar os pés aí em Curitiba? Que ele vai mentir pra elas, é brincadeira. Falar que ele é o Galvão Bueno do Sul, eu já tô vendo isso, cara. Bruno, tu e o Jean viajaram no mesmo ônibus pra Curitiba? Sim, no mesmo ônibus. Nos mesmos lugares? Um ao lado do outro? Não, no mesmo lugar não, né? Um ao lado do outro? Um ao lado do outro, sim. Quantas horas deu aí? Né? Pato, tivemos uma parada em Balneário Camboriú. Opa! 5 horas. Ali é terreno meu, ali é comigo. Uma paradinha rápida. Paradinha rápida, não dá nem pra perceber. Até que vocês estavam vendo lá a Liga Nacional de Futebol, tava dando ontem na TV, justamente em Balneário Camboriú, o jogo do Inter com a Ponte Preta, depois do Grêmio, né? Nessa viagem tão longa aí, diz que um encostou a cabeça no ombro do outro e foram viajando e sonhando. Não, é verdade. Quase não dormi, pra falar a verdade, não consigo dormir no ônibus, né? Então, meio que ontem fiquei de virada, assim, aquele Braga. Dormi ali, dei uns cochilos, 1 hora, 2 no máximo. Aí essa noite eu descansei bem, almocei ontem, aliás, jantamos ontem, né? Não jantei bem, importante destacar isso. Pedimos para o motorista de aplicativo aqui indicar um lugar para jantar aqui em Curitiba, indicou um lugar ruim, então hoje à noite eu pretendo jantar bem, aí sim. Mas dormi bem essa noite. O Jean dormiu bem também, ô Bruno? Dormiu bem, Jean? Dormiu cedo ou não? Fala, Bruno, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu tô sem retorno, mas boa tarde ao Pato, Kenny, Calvin, Eduardo Andreotti. Tudo tranquilo, né? Fiquei estudando, né? Obviamente, à noite, né? Alguns contatos à noite. Alguns atalhos de Curitiba. Aliás, que bela cidade, né? Mas concentrado aí pra fazer um bom jogo e sempre atuante no mercado, né? Alguém acreditou que ele ficou estudando alguma coisa? Não, mas ele disse que estudou à noite. Eu pensei que ele ia dizer, não, estudei o jogo. Não, estudei à noite, os atalhos de Curitiba, Importante que ele tenha dormido com os pés cobertos e não descobertos. Eu não sei se o alemão vai fazer gol, mas o Jean já fez, né? Goleador. Ou tá programado o gol, né? Pifado. Exatamente, mas sabe que tu erra uma vez, né, Du? Ontem a gente errou na janta, lugar ruim e tal. Hoje de noite não vai ter erro, né? Já me informei bem aqui. Um abraço pro Maurício Freitas, que morou aqui em Curitiba e já me deu umas dicas boas aí pra gente jantar hoje. Uma última informação, né? Que a gente vem trabalhando, na verdade, já há alguns dias, mas recebi a confirmação de que o negócio está por ser finalizado. O Bruno Gomes, de 21 anos, que foi contratado do Vasco, né? E acabou tendo a lesão no cotovelo esquerdo. O Inter está emprestando esse jogador pro Coritiba, né? O Andrei, que até esteve na pauta do Inter, ex-Vasco também, estava se destacando lá no Coritiba, teve uma lesão séria e o Coritiba está levando, no caso, para lá, né? O Bruno Gomes, volante do Internacional, 21 anos, vai ser emprestado aí para ganhar rodagem e não estava sendo aproveitado no Inter por conta da lesão, né? Até talvez ganharia mais espaço com a saída do Dourado, mas o Inter está liberando ele para jogar um período no Coritiba, Calvin. Muito bem, então almoce bem e volte logo mais 2 da tarde no Esquentando o Jogo, junto aí do G. Soares, para contar essa história de Atlético Paranaense e Inter. Valeu, Bruno! Valeu, Calvin. Inter provável com Daniel, Heitor, Kaique Rocha, Vitão, Moisés, Gabriel, Edenilson, Depena, Maurício e Pedro Henrique na frente. O alemão, abraço pra vocês aí. Eu vou almoçar ouvindo os amigos e volto dentro do Esquentando o Jogo. Valeu. São 12h e 36 minutos. Agora ia sair do Bruno Gomes, hein? Até fui ver aqui, ele jogou uma partida que foi contra o Guarani de Bagé. Misterioso.
Aquela última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho, lá em Bagé, entrou faltando 6 minutos para o jogo acabar. O objeto é misterioso, porque ninguém viu em ação esse jogador, né? Pois é. É um jovem. Quase aquele outro, só que ele se lesionou gravemente, ele ficou o restante do ano fora. O Inter que veio do Curitiba, Galdesani. Lembra do Matheus Galdesani? Chegou no Inter, não jogou. No primeiro treino, mascou. Esse Bruno Gomes aí, isso aí é jogador comprado para repassar, para ganhar um dinheiro em cima. Certamente pagaram pouco lá pro Vasco da Gama. E agora vão emprestar na tentativa de valorizar o jogador e depois vendê-lo. Não acredito que esse Bruno Gomes vai ser o amanhã do Internacional. Não acredito. Pois é, nem deram oportunidade pro cara. Não. Contrataram, jogou 6 minutos, machucou, voltou da lesão e não passa. Agora tu acha que um cara chamado Bruno não pode dar certo no futebol? Um cara chamado Bruno? Por quê? Sim, Bruno, né? Bruno é importante esse nome, né? Tem jogadores Brunos. Bruno Henrique. Bruno Henrique do Flamengo. Pode dar certo, né? O Internacional tem 2 pônei no meio de campo, o Ligeiro e esse Gabriel. Se bem que o Inter não dá muita sorte com o Bruno, né? O Inter teve o Bruno Silva. Ter colocado aí na vitrine esse jogador, o Bruno Gomes, né? Que não deve ser um pônei, eu não sei a altura dele. Mas o Internacional tem... ninguém sabe nem direito como que joga, né? Porque não jogou, jogou 6 minutos. O cara foi contratar, jogou 6 minutos, está sendo repassado. Como é que ele foi lá no Vasco? Não importa que o cara seja, o cara seja alto ou baixo no futebol. Importa que ele tenha cérebro, né? Que às vezes o cara é alto e não tem cérebro. Então é bom que o jogador tenha cérebro. Não interessa a altura dele. E em relação à partida de logo mais, esses desfalques que o Bruno destacou, a provável escalação, esse cuidado, né, que tem sido destacado do Mano Menezes em relação ao gramado sintético, né? Por isso não joga o Moledo, por isso não joga o Mercado, por isso o Bosquilha também fica fora. Mas o campo sintético, acredita que atrapalha o jogo do Inter? Não, no caso específico do Moledo, sim, eu acho que é por isso que o Mano preservou o Moledo, né? Agora, se o Internacional conseguir um bom resultado lá, com esses desfalques, é uma pequena façanha, né, cara? É uma pequena façanha. Porque vai muito desfalcado para enfrentar esse time do Filipão. Então seria uma pequena façanha se conseguisse uma vitória. No grande desfalque é, sem dúvida nenhuma, esse Alan Patrick, né? O Internacional hoje com o Maurício, o Internacional não tem um armador, um pensador. Talvez ele estivesse pensando aí na utilização do Depena, mas aí você tira o Depena da função dele, coloca numa outra função e as coisas podem se complicar. Então, se ele for com o Maurício, ele vai com um jogador com as mesmas características do Tyson, é carregador de bola. Não é um jogador que tem como qualidade principal a armação da jogada. É mais um atacante do que um armador. O Estevão, infelizmente, está machucado, ou esteve aí com Covid, né? Sim. Não pode estar presente. E aquilo que me surpreende é que o Mano não está muito disposto a dar uma oportunidade a esse Lucas Ramos, o famoso mosquito, né? Sim. Esse mosquito poderia, de repente, ser utilizado ali na função do Maurício, mas quem escala o Internacional não sou eu, é o senhor Mano Menezes. E nesse momento, tudo aquilo que faz o Mano Menezes, ele tem crédito, né? Quando ele começar a perder, e é normal, aí o crédito dele passa a ser menor, né? Que diferença de compromissos hoje, né? O Grêmio enfrentando um time que na verdade inexiste, né? Inexiste esse time aí, Tombense, e o Internacional enfrentando lá um time forte, né? E fora. Então hoje os gremistas estão tranquilos, absolutamente tranquilos à tarde. E certamente verão uma vitória expressiva do Grêmio na Arena, certamente. Essa diferença também aconteceu em 2017, né? Enquanto o Grêmio conquistava o tricampeonato da América, né? Quem tem mais tem 3, o Inter jogava a segunda divisão. São coisas de contextos históricos que acontecem. Agora, sobre a
A decisão do Mano Menezes sobre o Maurício, eu acho que ele está certo, até dentro das possibilidades que ele tem, né? Ele perde o meio armador, o grande cérebro do time, que é o Alan Patrick, que ao meu ver é o jogador que fez o diferencial desse time do Inter, pela qualidade técnica, pela inteligência, pela sabedoria que ele tem de criar um espaço ali para o crescimento dos pontas do Inter. Ele perde o Alan Patrick, entra o Tyson com características diferentes, mas ainda assim um bom jogador, e também perde o Tyson. Daí tu tem entre o Maurício, que às vezes jogou muito de lado, tem um futebol mais de condução de bola, e o Bosquilha, que é mais um cadenciador. Só que o Bosquilha tá retornando agora, né? Tu botar ele a jogar 90 minutos, num jogo que vai ser duro, que vai ser pegado, que tu precisa muito do ritmo de jogo, e ainda mais com o gramado do Atlético Paranaense, a ideia principal realmente é botar o Maurício, que já é um jogador mais calejado e que vinha fazendo um bom ano, né? Eu me lembro do Maurício no Gauchão sendo o destaque do Inter, né? O Maurício fez um bom campeonato gaúcho, depois com a saída do Medina acabou perdendo um pouco do espaço, muito mais pelos reforços que o Inter teve. Então acho que o Mano Menezes está indo com o que tem de melhor, e realmente o empate lá contra o Atlético Paranaense é um bom resultado. É claro que a vitória pode dar ao Inter a liderança momentânea, mas o empate lá contra o Atlético Paranaense jamais vai deixar de ser um grande resultado, Calma. Agora, por que o Atlético nesse momento 6º lugar, classificado para as quartas da Libertadores, classificado para as quartas da Copa do Brasil, no comando do Felipão, que ano passado treinou o Grêmio e nem conseguiu se sustentar até o final da temporada? Qual a diferença? O Atlético que está organizado e o Grêmio muito bagunçado, ou o Felipão se reinventou de um ano para o outro? Cara, há grandes possibilidades aí, né? Eu acho que a principal foi a desorganização do Grêmio no ano passado, e também nunca se há uma certeza de um bom trabalho, né? Pelo que a gente ficou sabendo aí do Felipão, ele acabou batendo de frente com alguns jogadores, e isso acabou não ficando muito legal. Então era uma situação complicada. Ao mesmo tempo a gente vê aí que depois da saída do Renato tivemos Thiago Nunes, tivemos Filipão, tivemos Wagner Mancini, agora temos o Roger, e somente agora o Roger começa a dar algum resultado, começa a conseguir alguma coisa. Então eu não tiro a culpa do Filipão. Eu acho que o Filipão poderia ter chegado mais no sapatinho, ter conseguido mais coisas. Acho que ele bateu muito de frente no momento que o Grêmio não precisava de bater de frente, né? Até porque dizem que internamente a direção tinha prometido aos jogadores que não seria o Luiz Felipe Scolari o treinador do Grêmio. Ele acaba vindo mesmo com a promessa de não vir, e deu tudo que deu, né? O Grêmio estava numa bagunça demais ano passado. O Filipão tem sua culpa, mas ali ainda acho que é um dos menores dos culpados. Olharam aquele auxiliar do Filipão que está trabalhando? Paulo Turra. O Paulo Turra não está lá, não? Tá lá também? Tá. Porque eu me lembro que se dizia na época, quando o Filipão esteve no Grêmio, agora pela última vez, de que, o mais recente, né, pela última vez, mais recentemente, que os jogadores não gostavam do Paulo Turra. Isso, diz que não gostavam do Paulo Turra. Diz que a implicância dos jogadores não era tanto com o Filipão, mas com o Paulo Turra, esse aí. Dizem, né? Aí é a boca pequena, aí não é informação, não pode dizer que é o famoso boatinho, né? Mas a gente sabe onde há fumaça, há fogo. Que ele tinha algumas questões disciplinares, assim, um tanto quanto chatas, tipo, sei lá, eu não sei se necessariamente disso, mas jogador não descer para jantar de bermuda, de não poder usar o celular na janta, coisas assim que não pegavam muito bem. E realmente esse papo aí de que os jogadores não gostavam do Paulo Turra, né? Mas enfim, né, o Filipão tá aí. O Filipão, ao meu ver, é o maior treinador do Brasil desde que eu comecei a acompanhar futebol, dos resultados dele, tanto com bons times como com times que sem ter qualidade para ser campeão. Olha lá, e conseguia grandes resultados, e tá aí até hoje
conseguindo um ótimo trabalho, né? Num time que não vinha bem não, né? Alberto Valentim não deixou um bom trabalho no Atlético Paranaense, né? E depois o Fábio Carilli. E o Fábio Carilli, exatamente. Fábio Carilli durou 21 dias. Exato, por isso que eu nem me lembrei. Olha que eu gosto do Fábio Carilli, cara. Gosto da retranquinha do Carilli. O Felipão certamente gosta muito do futebol, né? Porque ele poderia estar aposentado. Se eu não estou equivocado, o Filipão tem 72 anos. 73. Né? 73 anos. E o Mano 60. E o Mano 60. Então, o Filipão, durante toda a vida dele, ganhou muito dinheiro, né? É proprietário de vários imóveis. Ele poderia estar aposentado. Mas ele certamente gosta muito da profissão, né? Certamente gosta muito. E tem uma coisa, né, do Filipão, que é uma coisa corajosa, mas eu não sei se é a mais inteligente, né? Como o Kenny falou, o Filipão já está aposentado há muito tempo, né? Mas a gente sabe que o cara que gosta do trabalho não adianta, tu acaba ficando em casa sem o trabalho, aí vai as primeiras semaninhas é legal, tá lá com a família, tudo mais. Daqui a pouquinho enche o saco, né, cara? Daqui a pouco tu não tem a rotina, tu te levanta, não sabe para onde é que vai. Enfim, tem muito disso. Mas o Filipão, ele acaba pegando uns desafios desnecessários. Eu digo muito até por 2014, né? Pegar a seleção na Copa do Mundo, naquela bomba que era dirigir o Brasil numa Copa do Mundo na sua casa, e ele tinha sido pentacampeão do mundo, né? E não ia conseguir mais do que aquilo. Qualquer resultado abaixo de ser campeão do mundo acabaria por queimar o filme dele, né? E infelizmente ainda teve aquela tragédia que foi o 7-1, que acaba apagando muita coisa, né? Porque bem ou mal foi 7-1, foi uma coisa que nunca mais vai acontecer na história do futebol. É um resultado atípico que não tem como explicar. Para mim é daquelas coisas loucas que raramente acontecem no futebol. E a gente acaba esquecendo de que era uma semifinal de Copa do Mundo, né? Que o Filipão em três participações de Copa do Mundo, uma ele foi campeão, foi semifinalista com Portugal e semifinalista com o Brasil, né? Quantos técnicos do mundo tem 3 Copas do Mundo e com esses resultados? Né? Agora é curioso isso, né? Que o Filipão foi treinador da seleção portuguesa. E hoje se inverteu. Hoje se inverteu a coisa. Os portugueses, treinadores portugueses que vêm treinar no Brasil, né? É curioso isso aí, né? Mas o Filipão já foi treinador da seleção portuguesa e foi bem sucedido lá, né? Um dos poucos, né, que foi para a Europa. Ele, o Luxemburgo também, que foi pro Real Madrid, mas o treinador brasileiro não tem um grande cartaz na Europa, né? O treinador brasileiro vai muito pro mundo árabe, pro Japão. Agora na Europa lá, olha, é difícil, olha, sei lá eu quando é que teremos outros, ainda mais agora que... O Tite tem O Tite planos, eu acho que tem, né? Perfil, cara. O Tite eu acho que tem perfil, eu acho que tem qualidade para isso, eu gosto muito do Tite, acho que ele vem fazendo um bom trabalho com a seleção brasileira, né? Ainda que eu seja contrário a dar sequência a um treinador para fazer 2 Copas do Mundo em sequência, né? Ainda que ele tenha perdido para a Bélgica e o Brasil tenha sido melhor do que a Bélgica naquele jogo, teve um pênalti, blá blá blá, mas caiu, né? E aí eu sempre acho que tem que girar a cadeira, fazer um novo ciclo de 4 anos. Mas o Tite tem tudo para ser um treinador de pegar um time de expressão na Europa, né? Nós falamos a respeito do Luxemburgo. Luxemburgo praticamente desistiu da profissão, né? Porque ele está candidato, ele é candidato a senador, não é isso? Já tem dono de TV lá no Tocantins. No Tocantins, né? Ele é candidato a senador. Então, quando um treinador como ele, famoso como ele, bem sucedido, se candidata ao Senado, é porque ele certamente desistiu da profissão de treinador, né? Não sei se vai se eleger ou não, isso é outra coisa. Mas certamente ele cansou da profissão, né? E aí passou para executar outro projeto. Ele fala assim, são os projetos que eu tenho. Eu falo em projetos. O 12:50 duplo em debate no ar aqui na Rádio Grenal. Logo mais, 4:30 da tarde, tem Atlético Paranaense Inter na Arena da Baixada, tem Grêmio Tombense na Arena do Grêmio. Transmissão da Rádio Grenal. A gente está acompanhando aí de fundo, reta final do jogo da Série B das 11 da manhã, Ituano e Londrina. 0-0, desde que eu comecei a olhar, eu não vi finalização, né? É só bola de um lado, do outro, falta, passe errado. Essa é a Série B aí. Quando erra o cruzamento, sai uma finalização, o goleiro trabalha. Tirando isso, nada vezes nada, como diria Mita Lugal.
Isso te tranquiliza, Edu? Que vê os outros times aí, não vê futebol nenhum, então o Grêmio tá tranquilo nesse momento? De certa forma, sim, até porque, de certa forma, a fragilidade dos adversários faz com que o Grêmio esteja na posição que está, né? É claro que o Grêmio teve uma boa atuação contra o Náutico, mas até então o Grêmio vinha mal no Campeonato Brasileiro da Série B, e a fragilidade dos adversários explica muito o Grêmio estar no 4º lugar. É claro que a esperança é que aquela atuação contra o Náutico se repita hoje, que o Grêmio consiga embalar e consiga ter uma sequência de bons jogos, né? Agora com a entrada dos 3 reforços, que deve agregar qualidade o time aí, o Tassiano já contra o Brusque, né? Provavelmente não nos 90, mas Lucas Leiva e o Guilherme contra a Ponte Preta na Arena no outro sábado, né, Carlos? Agora é curioso, né? Porque é curiosa a situação do Roger Machado. Eu lembro que há algum tempo muitos torcedores gremistas contestavam o trabalho do Roger Machado e inclusive queriam a saída dele, né, porque os resultados não eram bons. E agora parece que o Roger Machado está tranquilo, né, na posição dele. Não se ouve de parte dos gremistas nenhuma reclamação quanto ao trabalho desenvolvido pelo Roger Machado, né? Mas aí é uma questão mais de não ter um substituto do que propriamente do trabalho do Roger. Porque o Grêmio trocou muito de treinador e não teve nenhum resultado. Nenhum conseguiu firmar. Daí se tu vê um cara que conhece o clube, que nem o Roger, que há 30 anos está no Grêmio, né? Claro, teve suas saídas, enfim, mas é um cara que conhece bem a história do Grêmio. Não estava conseguindo tirar aquilo do Grêmio, daí tu fica pensando, será que um cara de fora vai conseguir? Se já não conseguiu o Filipão, que também é da casa, o Wagner Mancini, o Thiago Nunes. Então é complicado, né, a situação do Grêmio. E agora, depois dessa vitória de sexta-feira contra o Náutico, o Grêmio finalmente jogou bem. Mas o Roger, mesmo tendo um grupo limitado, se a gente botar dentro da régua da Série B, ele tem que tirar mais esse time do que ele vem tirando. Porque a gente olha aí um Cruzeiro com um time limitadíssimo, liderando de ponta a ponta. O próprio Vasco da Gama com um time limitado, tranquilo na Série B. Então o Grêmio precisa render mais, mesmo com a falta de qualidade do seu elenco. Roberto Pato Mori, você que gosta de projeções, nesse momento a distância do Cruzeiro para o Grêmio é de 9 pontos. O Cruzeiro tem 38, o Grêmio tem 29. Faltam ainda mais 2 rodadas do primeiro turno e o segundo turno inteiro pela frente. Dá para o Grêmio ainda ser campeão da Série B? Muito difícil que o Grêmio consiga se sagrar campeão da Série B, mas eu entendo que ser campeão da Série B não serve para nada, não. Nem para pular 2 fases lá da Copa do Brasil? A taça conquistada com a Série B certamente será uma taça escondida lá nos armários do Grêmio. Ninguém na visitação aos troféus do Grêmio vai querer conhecer a taça de campeão da Série B. É uma taça que vai se tornar misteriosa. Ninguém vai conhecer essa taça porque campeão da Série B, mas quando o Internacional não conseguiu sagrar campeão da Série B, todos nós, ou a maioria de nós, falamos aqui que não era interessante ganhar a Série B, não importava. Mas nem para pular as etapas da Copa do Brasil, que daí o Inter foi eliminado antes da fase que chegaria. Mas o importante, Calvo, quando você... Ele poderia ter entrado naquele ano direto nas oitavas de final da Copa do Brasil, e aí ele perdeu pro América, o América entrou nas oitavas, o Inter nem chegou nas oitavas. Talvez seja a única vantagem, né? A pequena vantagem seja essa. Mas como troféu, olha, sinceramente não dou muito valor a esse troféu. É importante que o Grêmio retorne, volte para a Série A, para a elite do futebol brasileiro, onde o Grêmio nunca deveria ter saído. Tornar-se campeão, eu acho um pouco difícil, porque o Cruzeiro tem a seu favor uma torcida, né, que acompanha o clube em todos os seus jogos, e tem jovens jogadores que
estão dando ao Cruzeiro aquilo que necessita o Cruzeiro, que é voltar para a elite do futebol brasileiro. Esse é o Cruzeiro de hoje. Então, o Cruzeiro é o clube que tem maiores possibilidades de tornar-se campeão. E o Grêmio tem que continuar a sua caminhada do jeito que está caminhando para voltar, né, ao futebol da Série A. Mais um 0-0 na Série B, terminou lá. Exato. Ituano e Londrina, do sábado, 11 da manhã, galera que foi lá. Eu botei para gravar esse jogo, porque eu não posso perder, né? Tu podia estar vendo ali. A qualidade desse jogo, isso aí vai acrescentar muito no meu currículo, esse jogo do Londrina contra o Ituano. Então depois do dupla, sim, eu me desloco até a minha casa e vou assistir com atenção esse jogo do Ituano contra o Londrina. Mas deve ter sido um jogão de bola, viu? Só dizer que o Caio, não, mas só dizer que a diferença do Cruzeiro para o Grêmio é de 9 pontos. 9 pontos. 9 pontos, né? Isso. O segundo é o Vasco. É o Vasco com 34, aí são 4 pontos. E depois o Bahia. O Bahia. E depois o Grêmio. Isso. 9 pontos é uma diferença muito expressiva, né? Nessa altura do campeonato. Então, dificilmente o Grêmio será campeão brasileiro em razão dessa diferença, né? Tu não acredita, Edu? Eu não, pra mim não faz diferença alguma ser campeão ou não da Série B. Não quer pular, ninguém quer pular as etapas da Copa do Brasil, querem jogar lá na raiz. Só seria legal por isso, mas eu quero voltar. Mas isso não é importante, o Grêmio caiu na primeira fase da Copa do Brasil esse ano. O importante é subir. Importante é subir. Tá, sobe esse é o ponto. E cai na primeira fase da Copa do Brasil de novo. Mas não é assim, o Grêmio mas se já tiver garantia ali, subiu. Não dá pra buscar avançar duas etapas? Claro que é melhor, mas o Grêmio subindo pra Série A, o Grêmio não pode pensar em ser campeão de nada ano que vem. Ano que vem é pezinho no chão, um ano de transição, um ano de reestruturamento, um ano para se manter na Série A. O Grêmio tem que baixar a bolinha e entender a situação que está. Agora, sobre o título, eu acho que o Grêmio ainda busca o título. Agora é curioso, né? Porque esse Tombense aí, ele tá na sexta posição, sim, né? É a sexta posição. Então não é tão, sei lá, ele tem 26 pontos, é isso? É, isso. 26 pontos a Tombense, isso aí. Se levar em conta que é um time de uma cidade de 12 mil habitantes, né? Jogando fora de casa. Uma cidade inexistente, joga fora de uma cidade pequena. Como mandante, ele tem que sair de Tombos para jogar em Muriaé. Então, até que a situação dele na tabela maravilhosa. É boa situação. Maravilhosa. Agora, sobre o título, Calma, ainda que eu não tenha essa pretensão de ser campeão, eu acho que o Grêmio ainda busca. Porque pega um Cruzeiro em casa, essa diferença de 9 provavelmente cai para 6, obviamente com o Grêmio ganhando, e aí 6 pontos para tirar já é mais tranquilo. E eu acho que o Cruzeiro acabou batendo no teto e o Grêmio está em ascensão. Acho que dá para aquela derrota pro Fluminense tomando 3-0 em casa pode abalar um pouco? Eu não digo abalar, mas eu acho que o Cruzeiro bateu no teto, né? E tu manter essa campanha do primeiro turno que o Cruzeiro teve, eu acho bem complicado. Eu acho que o Cruzeiro começa a perder uns pontos e, ao contrário, o Grêmio está em ascensão, né? O Grêmio começa a ajeitar o time. É claro que precisamos ver mais o jogo de hoje, mais 2, 3 jogos para ver realmente o que é o Grêmio, ainda mais o Grêmio agregando aí a qualidade do Lucas Leiva, para ver o que vai acontecer no Grêmio. Mas eu ainda acredito no título, ainda que para mim não vai fazer diferença alguma, porque eu vou só... A única coisa que vai me dar no final da Série B, ficando em primeiro ou ficando em quarto, vai ser alívio. Não tu tem vai pra Guete? Não vou nada, eu vou ficar bêbado. Isso é certo. Não, retornando pra Série A, tu não vai pra Guete. Não, Guete. Aqui... Só existe 4 títulos que dão Guete. A Guete aqui... É Mundial, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. De resto não se vai pra Guete. Mas a Guete, ultimamente... tem estado desocupado, né? Porque Grêmio da Nacional não ganham nada, então não vão para Guete. É curioso que amanhã não tem título, né? Nós temos amanhã um jogo do Juventude contra o Goiás às 11 horas da manhã, né? Sim. Às 11 horas da manhã.
Dá para ver esse jogo tranquilamente e depois fazer um almoço, né? É uma oportunidade para o Juventude ganhar, né, cara? Será que atenderam os pedidos aí que a gente fala do frio nessa época do ano e botaram às 11 da manhã? Mas é oportunidade para o Juventude ganhar, porque se o Juventude não ganhar, o Juventude vai para a segunda divisão, né? Eu acho que o Juventude não escapa mais. O Juventude na Série A e o Brasil na Série C, acho que já boa noite, amor. Após se despedir das crianças. Mas o Brasil para D? O Brasil vai para D. Uma pena, né? Não tem mais chance o Brasil de se salvar? Tem, ainda tem. Mas chance tem que ganhar todos os jogos. Nossa Senhora, que derrocada desse Brasil, né? Que tem uma torcida gigantesca. Fazer essa figura aí de caca na Série C do Campeonato Brasileiro. Poxa vida. Faltam... E a chance de acontecer com o Juventude, olha... a Juventude também está encaminhando. Faltam 5 rodadas para terminar essa fase da Série C. O Brasil é o lanterna com 11 pontos. O 16º colocado tem 15. Tá 4 pontos. Faltando 5 rodadas. Matematicamente seria interessante. Seria possível. Tem que tirar um ponto. Só que o Brasil tem que começar a vencer jogo. O Brasil vai ser rebaixado um só. 4. Então o Brasil tá tem que tirar um ponto. É igual Série A e Série B. Então tá rebaixado o Brasil. 20 times, 4 caem. Então tá rebaixado. Não, ainda não. Faltam 5 rodadas. Tem tirar um ponto por rodada. Tá, e os outros? O Brasil tem 11, e os outros? O Campinense tem 12, o Atlético Cearense tem 13 e o Confiança tem 14. Essa é a zona do rebaixamento. Bom, ainda tem uma chance. O primeiro fora da zona do rebaixamento, o 16º é o Ferroviário com 15. 4 pontos a distância. Tem ainda uma pequena chance. O Brasil, tem que ver onde joga o Brasil esses 4 jogos. Né? Tem 25 pontos em disputa, né? Sim, mas onde joga o Brasil? O Brasil tem aí os seus próximos 5 jogos, os últimos, né? Joga agora, amanhã, em casa contra o Atlético Cearense, que está na zona do rebaixamento. Tem que ganhar. Confronto direto. Depois joga de novo em casa contra o Aparecidense, que hoje é 10º. Aí joga fora contra o Floresta. Floresta é 15º. Joga em casa contra o Confiança. Confiança nesse momento está na zona do rebaixamento. E na última rodada joga fora contra o Vitória. Vitória é 12º. Não pega nenhum time acima da 10ª posição nesse momento da tabela. É só do 10º para baixo. A possibilidade é enorme, porque enfrenta direto 3 jogos em casa e 2 fora. Enfrenta direto os adversários. Nesse momento tem 2 times à frente internacional na tabela, que é o Palmeiras e o Corinthians. Agora o Corinthians tem um jogo duríssimo, que é contra o Ceará, lá em Fortaleza. Eu duvido que o Corinthians consiga ganhar do Ceará lá em Fortaleza. Então, se de repente esse jogo pode ser bom para o Internacional, né? Dependendo do resultado. Que é muito difícil ganhar, né? Sim, evidente. Mas é muito difícil o jogo do Corinthians lá em Fortaleza, lá. Contra o Ceará. São muito difícil. 6 times, né, que podem terminar esta rodada na liderança. Palmeiras, óbvio, né, que é o líder do campeonato. E aí joga em casa contra o Cuiabá. E só depende dele. Se o Palmeiras vencer o Cuiabá, segue na liderança por mais uma rodada. Se tropeçar, Corinthians, Inter, Atlético Mineiro, Fluminense e Atlético Paranaense. Todos estes podem terminar a rodada na liderança. Matematicamente é possível. Não tem confrontos ali paralelos, né, que obrigatoriamente um dos dois sobe. Então, uma rodada em que tem 6 times que podem terminar na liderança. Eu estou ouvindo os colegas ali falando sobre esse jogo do Ceará e do Corinthians, e eles estão informando que o Corinthians terá destaques importantes contra o Ceará. Quer dizer, se o jogo já era complicado, já era difícil, imagina com desfalques importantes. Aí fica difícil, né? Mas o Palmeiras não perde para o Cuiabá, isso não existe, não. Essa possibilidade de terminar na liderança é muito pequena. Começa que o Internacional tem que ganhar esse jogo contra o Atlético, que não é um jogo fácil. Mas, independentemente disso, o Palmeiras não pode ser derrotado no Allianz Parque pelo Cuiabá. Tivesse aí o Palmeiras pela frente, um São Paulo, um Corinthians, um Flamengo, tudo bem, mas Cuiabá não existe, não. O Inter hoje ele tem 1 ponto a seu favor para o começo da rodada, que é justamente isso, a cronologia. O Inter é o primeiro a jogar. Se vencer o Atlético Paranaense,
às 6h30, quando a bola parar de rolar, o Inter é líder. E aí os outros é que tem que retomar a posição. E esses outros, eles jogam ainda hoje? Ou o Corinthians joga hoje. À noite, né? Às 9 da noite contra o Ceará. Aí o Corinthians precisaria... Palmeiras amanhã, né? O Palmeiras é na segunda. O Palmeiras fecha a rodada. O Palmeiras vai saber o resultado de todo mundo e aí vai jogar na segunda-feira às 8 da noite. Os demais, o Atlético Mineiro joga amanhã, joga contra o Botafogo às 18 horas e o Fluminense joga amanhã às 4, joga às 4 da tarde contra o São Paulo. O Fluminense pode superar o Internacional? Também. O Fluminense está com quantos? 27, o Inter tem 28. 27. Essa Internacional vacila lá no Paraná, empata lá no Paraná, sim, vai para 28. Vai para 29. 29, o Fluminense ganhando. 27, aí vai para 30. O Fluminense ganhando vai para 30. Né? Supera o Inter. Como eu penso assim positivamente em relação ao Inter, eu acho que o Internacional de repente pode ser, digamos assim, líder do brasileiro até esse jogo de segunda-feira com do Palmeiras. É curioso, né? O Inter pode, na melhor das hipóteses, terminar em primeiro, na liderança, na pior das hipóteses, terminar em sexto. Ele está em terceiro, pode subir 2 posições, pode cair 2, ou 3 até, né? Uma rodada daquelas assim que, como tá todo mundo muito próximo, né? E é um G6 que se firmou. Esse G6 ele pode ter trocas de posição entre esses times, mas ninguém sai do G6 na rodada. Porque o São Paulo, que é o 7º, tem 23. E o Atlético Paranaense, que é o 6º, tem 27. Então o São Paulo no máximo chega a 26. O G6 tá concreto ali. O máximo que pode é mudanças dentro do grupo. A gente começa aquela parte que a gente começa a dividir o Campeonato Brasileiro, né? Quem luta por o quê, né? Está cada vez mais perto aí desse G6, talvez... Com o Flamengo de fora do G6 nesse momento. Que tá, eu acho que o Flamengo chega lá nesse primeiro pelotão, vai acabar chegando, não tem dúvida sobre isso. Eu acho que quem pode chegar ali também, tá chegando por fora ali, é o São Paulo, também vai brigar por ali. Não sei se o Fluminense vai ter perna pra continuar por ali. Quem mais tá nesse bolo aí que pode cair? Atlético Paranaense. Atlético Paranaense acho que fica por ali, né? Corinthians, Palmeiras, Inter, Atlético Paranaense, Flamengo, São Paulo. E o Galo. E o Galo, eu acho que é por aí. Talvez o Fluminense, eu não sei se o Fluminense vai conseguir se manter, porque o trabalho de longo prazo. Isso aí é a mosca branca, né? Nesse Campeonato Brasileiro. Porque ninguém apostava nada nesse Fluminense. De repente, tudo mudou com a chegada do Fernando Diniz. O trabalho do Diniz, ele é sempre bom de largada, assim, ele não consegue se sustentar muito, né, geralmente. Então a gente tem que ficar ali um ponto de interrogação, mas eu acho que a luta é por aí. E aí não tem uma luta muito... Aí é uma luta para ver quem vai direto para a fase de grupos da Libertadores, né? Porque... Direto são os primeiros... Agora... Isso, e daí vai ser provavelmente os primeiros 6, né? Porque se tiver um brasileiro campeão da Libertadores e um do grupo que esteja na Copa do Brasil. Eu acho que é mais importante que o Diniz no Fluminense é esse jogador, o Cano, né? Porque o jogador, ele faz gol em todas as partidas, rapaz. Não sei como é que o Fluminense conseguiu a contratação desse jogador, de repente, o jogador atuava no Vasco, né? Sim. Vestia a camisa do Vasco. Mas não é. Aí de repente vai para um time rival, no caso, no Rio de Janeiro. Ele faz gol em todos os jogos. Ele é excelente jogador de futebol. O Fluminense fez o mesmo com o Conca. Joga, né? Lembra do Conca, Dario Conca? Chegou ao Brasil para o Vasco. Aí joga no Vasco e depois o Fluminense pega e aí o cara vira ídolo lá no Fluminense. Mas ele é um jogador já com 33 anos, né? O Cano já é mais veterano. E tem outra, o Cano no Vasco, ele não era o cara que ele se tornou no Fluminense, né? O Cano, ele fazia muito gol no famoso jogo de 3-0. 34 anos. De 4-0, ele não era o cara do 0-0 que ia lá e fazia o gol, ou o cara que buscava o empate, né? O centroavante que decidia as partidas hoje, não. Hoje o Fluminense, ele faz gol em final de Campeonato Carioca, ele faz gol na Copa do Brasil, ele faz gol no jogo que tá 0-0, ele é aquele centroavante realmente que tá decidindo. Isso é uma coisa que mudou muito, né, em relação a ele mesmo. Eu até falava isso na época do Vasco, eu achava que ele era aquele centroavante de mentirinha, né, o centroavante faz gol em goleada,
Agora não, agora ele tá fazendo gols que decidem e realmente mudou bastante. Agora, em outro ponto, se eu falei do G6 concreto e intocável nesta rodada, a partir ali do 9º colocado, que é o Flamengo, que tem 21 pontos, a distância para a zona do rebaixamento, nesse momento, é de 3 pontos. O Ceará é o 17º colocado, está na zona do rebaixamento com 18 pontos. Ele está a 3 de buscar o Flamengo, que é o 9º. Então, tem o G6, tem uma pequena turma intermediária e depois um bloco gigante que vai da linha de Sul-Americana até a zona do rebaixamento, todo mundo muito próximo. É verdade, é verdade. Mas agora com a chegada do Vidal, né? Esse reforço importante para o Flamengo, eu acho que o Flamengo se recupera ainda dentro desse Campeonato Brasileiro. Até olhando assim, ó, o Flamengo e Botafogo nesse momento tem a mesma pontuação, 21 pontos. Vocês acham que eles vão se separar radicalmente, assim? Sim, o Flamengo Botafogo vai lá pro GC, sim, G4 e o Botafogo vai para a zona do rebaixamento? Isso tá mais que evidente. Esse Botafogo não existe, né? E o time muito fraco, muito fraco. O Flamengo, depois do jogo de quarta-feira, foi... E olha que eu não gosto do Flamengo, mas foi eu gosto do Flamengo. Espetacular. E uma vez Flamengo até morrer, né? Eu não gosto do Flamengo. Até Mengão. Até agora é sou Mengão também. O que o Flamengo fez contra o Atlético Mineiro foi sensacional. Foi o legítimo jogo de copeiro. Engoliu o time do Atlético Mineiro. A torcida realmente fez um inferno para o Atlético Mineiro. Os jogadores do Flamengo coparam os jogadores do Atlético Mineiro, não deixava ninguém gritar, era dedo na cara, encaravam, chegavam chegando, marcação alta, pressão, grito. No final do jogo não tinha gandula, cara. 40 minutos do segundo tempo acabou o jogo. Acabou o jogo, não tinha mais, não teve abafa nenhum. Eu acho que aí a responsabilidade por essa vitória, a grande vitória do Flamengo, eu acho que também se deve muito ao treinador, né? Porque ele colocou em campo o Pedro junto com o Gabigol, né? Então, dois excelentes jogadores. É engraçado, se eu tivesse que escolher entre um desses centroavantes para o Internacional, entre o Gabigol e o Pedro, eu escolheria o Pedro. É curioso, né? Eu acho um excelente jogador, sabe? Excelente jogador. O Pedro é mais centroavante, né? O Gabigol é mais atacante, mexe mais, sai mais da área. Desde que voltou fazendo gol de tudo quanto é jeito, decidindo tudo quanto é jogo. Ele é artilheiro do Brasil a cada ano que passa, se não é o primeiro, ele fica em segundo ou terceiro. É impressionante a média de gols do Gabigol. É impressionante. Desde que ele voltou da Europa, ele tá sempre fazendo gol. Eu acho um pecado o Pedro ter escolhido o Flamengo. O Pedro tinha que ser protagonista. O Pedro é craque. Mas o Pedro tá na relação do Tite, eu acho que o Pedro vai pro Catar, viu? Não, mas daí se vai o Pedro e não vai o Gabigol. Eu acho que o Gabigol vai ficar pelo caminho. Vai o Pedro pro Mundial. Eu ainda acredito na ida do Preto. Agora, o grande jogador do Flamengo é um jogador que decide, esse Arrascaeta. Que jogador extraordinário. Esse é um dos grandes fora de série que tem no Brasil. É uma pena que esse jogador não parou aqui no Internacional, porque o Internacional, em um determinado momento, esteve perto, né, de contratar o Arrascaeta com o Inter. Mas aí teve alguém lá na época o presidente Vitório Pífero, na época, disse que ele seria um bom reserva para o Alex, o Arrascaeta. Agora tu vê, mas o Alex era um ídolo também, né? Tu vê a diferença que existe entre o Atlético Mineiro e o Flamengo. O Flamengo tem dois grandes centroavantes, né? E os dois fazem gol. E o Atlético Mineiro só depende muito do Hulk. Se o Hulk não faz gol, ninguém faz. Entende? Então essa é a diferença. Imagina se de repente o Hulk, e tomara que isso não aconteça, né? Porque eu gosto muito do futebol dele. De repente se ele se lesionar e ficar, digamos assim, dois meses fora do time do Atlético Mineiro. Tá louco. E um Flamengo bem descaracterizado, né, pro próximo jogo ali. Santos, Mateuzinho, Gustavo Henrique, o Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas. Daí na frente, não Marinho, não vai ter o Gabigol suspenso, o Arrascaeta deve ser preservado. O Everton Ribeiro não deve jogar.
né? Matheus Gomes, João Gomes, né? Sim. É esse Jorge. João Gomes, que jogou muita é um bola, primeiro volante extraordinário. E outra coisa, o Flamengo não tem só Vidal, né? O Flamengo tem ainda não. Everton, Cebolinha entrando. E muito bem recebido o Vidal. Olha, no Flamengo, hein? O Cebolinha, se jogar o que sabe no Flamengo, meu amigo, olha, eu não sei não, hein? Agora, dos favoritos apontados no início do Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras, Flamengo e Galo, em agosto, ou Palmeiras ou Atlético Mineiro só terão o Campeonato Brasileiro para jogar. Os dois foram eliminados da Copa do Brasil e se pegam nas quartas da Libertadores. Quem cair fora da Libertadores lá em agosto vai ter 3 meses só para jogar Brasileirão. Isso aumenta o favoritismo no campeonato, a ficar de fora da reta final das Copas? E aí que tá, cara, até falei isso no resenha de hoje, porque pelas pretensões do Inter, eu acho que o Inter tem chance de ser campeão brasileiro, porque o Palmeiras perdeu alguns pontos aí que não poderia ter perdido, tipo um empate contra o Avaí. O time que vai ser campeão brasileiro não empata com o Avaí, ainda que o Inter tenha empatado em casa, mas o Palmeiras empatou com Fortaleza também forte. Eu acho que o Palmeiras perdeu alguns pontos que deixa ele ali na briga. O Corinthians é um time que, ao meu ver, não tem mais time que o Inter. Mas com essa queda do Palmeiras na Copa do Brasil, aí o Palmeiras pode deixar a sua mira para o Campeonato Brasileiro, né? Tendo duas competições e não 3, com o elenco do Palmeiras, tu já consegue girar legal. Então hoje, aí é um prejudicial, né? Hoje nós temos às 19 horas aí Palmeiras e Curitiba. Tem um jogador no Flamengo hoje que chegou a ser cogitado para o Internacional, o Marinho. Mas eu acho que ele não acrescenta muito ao time do Flamengo, né? Não sei sinceramente por que o Flamengo contratou o Marinho, né? Agora ele tem entrado acima, né? E não resolve. O Dorival está tentando recuperar, né? Ele claramente teve uma dificuldade com o Paulo Souza, que ele falou numa outra entrevista. Depois que ele fez um gol, até acho que foi um jogo contra o América Mineiro em casa, ele vai para a entrevista e aí é perguntado, Marinho, adaptação e tal, e aí ele dá uma letra sem citar o Paulo Souza, mas diz que agora o Dorival tá me colocando para jogar na posição que eu rendi no Santos. Eu sempre joguei na ponta direita, fazendo aquela jogada de cortar para dentro, finalizar de esquerda lá, soltar o tal domínio e míssil aleatório, e com o Paulo Souza ele vem jogando do lado esquerdo, e aí como é que ele vai fazer a jogada dele? Então é um jogador que o Dorival vai tentar recuperar também. O Marinho é um jogador que teve destaque quando ele jogava em times ruins, né? Onde o time jogava para ele. Vitória no Santos. Os 2 grandes momentos do Marinho, né? O Marinho tem uma dificuldade em fazer o jogo coletivo, em cumprir função. A gente viu muito isso no Grêmio. A gente viu muito disso em alguns outros times de maior qualidade, como agora do Flamengo, né? O Flamengo não vai fazer um time pro Marinho jogar, né? O Marinho é apenas mais um desse time aí. Então, eu acho que essa é a dificuldade do Marinho. E eu acho que o Inter se livrou de uma boa. Eu não acredito que o Marinho ia fazer mais que o Wanderson. Aliás, eu não acredito que o Marinho ia fazer mais que o Pedro Henrique. Outro que era cogitado também era o Nicão, né? Exato. O Inter aparece de vez em quando ali no time de São Paulo. Os 3 chapéus que o Inter tomou, do treinador português, do Nicão, fizeram bem pro Inter. Se o Inter vai no plano inicial de contratar Paulo Souza, contratar Marinho e contratar Nicão, não ia estar do jeito que está hoje. Tu pode ter certeza. O Inter acabou dando um pé quente enorme. Faltou só alguém tentar dar o chapéu pegando o David, então. Aí foi um grande erro, né? E David, 11 milhões. Mas aí que tá, eu não digo nem tanto pelo David, eu não acho ele mau jogador. Não acho mau jogador, não acho que tá tão mal assim. O problema é o dinheiro. Né? O problema é o dinheiro que foi gasto com ele. Não dá para gastar 11 milhões. Muito grande por uma parte do David, sabe? 11 milhões tu teria gasto com um bom centroavante. Claro, e é uma parte do David, né? Então acho, ali milhões, foi o erro. Absurdo. Mas o David tem sido um jogador útil ali no grupo, não tá se destacando em nada, mas ele não é um cara que compromete, ou sei lá, acho que é um cara que pra grupo tá legal. E eu tô fazendo uma força enorme, porque sei que os dirigentes do Inter me escutam, me ouvem, para não trazer esse Micael também. Conversei com meus amigos lá da Salernitana, olha,
estão completamente decepcionados com esse Mikael, né? Mikael. Que era do Bahia, não é? Do Sport. Ou do Sport, lá do Nordeste. Olha, eles têm a convicção de compraram uma naba, uma grande naba. E outro jogador que em breve poderemos ver se o Inter acertou ou não em tentar fechar o negócio, não conseguia, é o Marrone, né? O Marrone era especulado no Inter. Vai ser agora jogador do Fluminense, né? Vai pro Fluminense. Sim. Agora, semana que vem já deve estar à disposição do Diniz. A gente vai poder ver se... Agora a gente vai ver se o campeonato vai mudar, né? Vai entrar muitos jogadores aí contratados, o Corinthians trazendo o Balbuena. Esse Balbuena. Muito bom jogador. Que zagueiro, né? Puxa, o Flamengo aí com o Vidal e Everton Cebolinha. E eu tô pra ver o Atlético Mineiro. O que o Atlético Mineiro vai fazer? O Atlético Mineiro contratou Allan Kardec, Pedrinho, Pavon. Pedrinho do Corinthians? Pedrinho do Corinthians. Eu acho um jogador limitadinho, enganador. Tava no Shakhtar. Eu acho um jogador enganador. Lá com o time do Tyson? Mas passou quanto tempo lá? Pouco tempo. Né? Ele antes estava no Benfica com o Jorge Jesus e aí foi pro Shakhtar. Eu acho enganador. Essa é a grande questão, como é que vai ficar desculpa, como é que vai ficar o campeonato agora com a chegada dos reforços, né? Amanhã tem esse jogo aí que interessa muito o Internacional, né? Que é o São Paulo e o Fluminense, né? Muito, esse jogo de amanhã, né? 4 da tarde. 4 da tarde. E aí o que seria melhor? Digamos assim, para o Internacional, no caso, né? O que é melhor? Empate. Seria melhor sempre empate, né? Seria melhor empate. Os dois sobem, ficam ali. Um ponto desperdiçado no campeonato, né? É um jogo duríssimo, né? É um jogo duríssimo pro Fluminense do Diniz. No Maracanã, esse jogo? No Morumbi. E Diniz que nunca perdeu pro Ceni, né? Esse Diniz, ele é um bom treinador. E reencontrando São Paulo, onde ele ficou próximo. Tá só ganhando no Fluminense o Diniz, né? Mas acontece o seguinte, eu não sei, tio, eu se de repente o Diniz cogitasse o Diniz para ser treinador do Internacional, eu não queria. Tio. Mas viu quem que elogiou o Diniz aí agora? Ele é muito chato, esse Diniz. Mas viu quem que elogiou o Diniz essa semana? Neymar. Do nada, assim. De madrugada, já no Brasil, sei lá onde é que ele tava. Ele sonhou com o Diniz, foi aí isso? Meteu 2 da manhã lá, meteu no Twitter. Sempre gostei do Diniz como treinador. Pena que no Brasil não dão tempo. Ele nunca jogou com o Diniz, nunca foi treinado pelo Diniz. Só olhando o jogo. Não, ele tá sonhando, é isso aí, sonhando. Eu acho que o problema do Diniz... Será que vai meter um lobby aí pro Diniz na seleção, Neymar? Meu Deus do céu. Daniel Alves também dizia que gostava do Diniz, conseguiu botar lá no São Paulo. É verdade. O Diniz, eu acho que o problema do Diniz é ele sempre querer jogar da mesma maneira, ou pelo menos ter sempre uma ideia de jogo, não da mesma maneira exatamente, mas ele sempre tem a mesma ideia de jogo. E por que eu não gosto disso? Porque cada time que tu vai chegar, existem jogadores de características diferentes. Tu não pode fazer um jogador se adaptar à tua ideia de jogo. A tua ideia de jogo tem que se adaptar ao grupo de jogadores que tu tem. E daí ele vai lá pro Santos, um time que não tinha qualidade alguma, e tenta sair jogando de trás, né? Mas agora no Fluminense ele... Eu acho também que ele tem um temperamento um pouco esquisito, né? Tem. É muito estranho esse Diniz. Ele tem um temperamento muito... Ele é completamente... É interessante que a maioria dos jogadores adora ele, né? Sim. Depois sempre faz um monte de elogio. O Fred ali na despedida dele tava emocionado, assim, com o sabe trabalho que do isso aí do cara chegar e te xingar e não sei o quê, isso é geralmente o cara que tem intimidade contigo. É o cara que já é mais próximo de ti. Então até aquela questão lá do Perninha, com quem que foi? Com o Tietê? O Tietê tinha sido jogador dele no Audax, se eu não me engano. Então ele já tinha uma relação de muito tempo, então tu acaba tendo uma intimidade, uma liberdade com o teu amigo, com o teu colega que é diferente. O problema ali é que era o campeonato ainda no auge da pandemia, com os portões fechados, e aí todo mundo ouvia, né? Entendeu? É uma coisa normal, né? Mas enfim, a questão agora é se o Diniz vai conseguir manter, né? Esse pique aí com o Fluminense que ele tá tirando coisas. Tá conseguindo fazer umas saidinhas ali com o Manuel. Não imaginava o Manuel e saindo jogando com um passe rasteiro ali, se posicionando. Cabeça erguida. O Manuel, eu conheço, era bicão pra tudo que é lugar. Mas aí que tá um problema, né? E eu acho que esse aí foi o grande problema do Atlético Mineiro.
O Atlético, esse time que sai tocando tem vergonha de dar balão. O Atlético Mineiro é eliminado exatamente na vergonha de dar balão. O Atlético Mineiro tenta sair jogando, tá 1-0 pro Flamengo. Tenta sair jogando, o Flamengo na marcação alta, Pedro, Gabigol, o Everton Ribeiro, a Arrascaeta, todo mundo chegando ali na pressão, começa a tocar a bola para um lado, a bola para o outro, ninguém consegue dar o passe para frente, a bola cai lá no Júnior Alonso, que tenta driblar, perde a bola e entrega a classificação ali. Que ele toma o cartão amarelo depois que ele perde a bola e logo em sequência ele é expulso pelo segundo cartão amarelo, matando de vez o time. Ali, se o primeiro cara vê que na hora do aperto pega e dá-lhe um balão para frente, acabou o assunto ali. Acabou, não tem. Mas não, o jogador quer sair tocando, acabou perdendo a bola ali perto da grande área e toma o gol logo na sequência. Parece que os jogadores do Atlético Mineiro gostam do treinador. Sim, né? muito. Do treinador do Turco Mohamed. Turco Mohamed. Mas eu não sei, né, dependendo dos resultados, próximos resultados, eu não sei se a situação dele lá no Atlético Mineiro não vai ser modificada, né? Eu não sei. Eu não sei. Aliás, me ocorreu agora, quantos treinadores estrangeiros estão treinando na primeira divisão do brasileiro? Nossa, deve ser metade. Começa lá vamos começar lá por cima, lá, quantos treinadores estrangeiros na primeira divisão? Não, vamos começar lá por cima, lá pelo Fortaleza. Fortaleza, né? De cima do mapa, Fortaleza. Depois, quantos estrangeiros na primeira divisão do brasileiro? Eu acho que tem uns 8 ou 10. Eu não lembro de quantos caíram, mas é Corinthians, Palmeiras, Atlético. Atlético até esse final de semana, pelo menos. Caiu, né? Sim, Fabiano Bustos caiu. Então não são tantos, não. Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, depois o Botafogo, 4, Fortaleza, o Coritiba 5, Fortaleza 6. São 6 técnicos estrangeiros nesse momento. Em 20 clubes, 6 treinadores estrangeiros, né? E o Cuiabá, 7. Então, mas bem menos do que há pouco tempo, né? E sim. Tinha mais, né? Tinha mais técnicos estrangeiros, né? O do Atlético Mineiro, por exemplo, é até esse final de semana. Dependendo do resultado contra o Botafogo, também vai cair lá o Turco Mohamed. Porque os jogadores gostam dele. Nós falamos sobre isso agora, exatamente isso, né? Que a situação dele não é muito boa lá, mas parece que os jogadores abraçam, né? Os jogadores gostam dele. O que segura ele lá é o que os jogadores gostam muito dele, mas já, né, começa a se especular fortemente o nome de Renato para o Atlético Mineiro, né? É verdade. E aí tu te atingiria ver o Renato no Galo? Onde o Renato tá, eu tô com a camisa dele. Mas o Turco tem uma vantagem que o Turco... Onde o Renato vai, eu tô com ele, não tem essa. Mas o Turco é muito bem visto pelos jogadores do Atlético. Então o Atlético, por parte dos seus jogadores, irá buscar uma recuperação e vai tentar ganhar algum título e vai estar sempre na ponta do Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse Mohamed vai acabar terminando o campeonato ou a temporada com o Atlético. O Atlético não vai mudar agora. É um jogo em tese bem tranquilo para ele ganhar a sobrevida, né? Que é contra o Botafogo. Mas é no Rio de Janeiro. O Botafogo perdeu pro América Mineiro agora no Rio de Janeiro. Pô, se o América venceu o Botafogo lá no Rio, o Atlético também tem que vencer. O Botafogo não existe, né? O Botafogo... Acabou a ilusão lá do John Textor? Mas o João Textor chegou agora no Botafogo. Ele venceu um jogo lá e foi pra torcida. Mas o João Textor ainda não gastou aquele dinheirinho que ele tem guardado para gastar com o Botafogo. Botafogo, quem é que contratou? O Patrick de Paula? O Cuesta, Saravia, que estavam aí no Inter. Saravia não existe, é uma naba. Contratou esse Patrick de Paula, quem mais que ele contratou? Contratou Tietê. Tietê é outro também que não vingou no futebol brasileiro. Tratou alguns que vieram de fora lá, Gustavo Sauer. Apareceu bem e depois desapareceu. Uns caras que vieram do futebol português lá, Gustavo Sauer, Lucas Fernandes. Aí trouxe um cara da segunda divisão do futebol francês lá, o zagueiro Felipe Sampaio. Segunda divisão da França. Tu vê. Então, são jogadores médios, jogadores pequenos, jogadores que não podem dar ao clube títulos. Sei lá, esse João Textor vai ter que rever os seus conceitos, ou ele bota dinheiro importante, gasta e contrata jogadores de uma certa qualidade,
Ou ele vai ficar Contratou aí navegando aí no meio. Contratou um lateral finlandês que jogou uma partida e foi embora. Pô, deixa eu ver. Mas aí é um trabalho de longo prazo, né? Não é pra agora o Botafogo. Botafogo é pra conseguir ganhar alguma coisa aqui 3, 4 anos. E agora tá vendendo aquele menino que eu acho que é talvez uma revelação do futebol carioca, o Meia. Até no ano passado se falou na possibilidade do Internacional contratá-lo. É um garoto, um jovem, alto, magro. Matheus Nascimento, cabeludo? Cabeludo, o Matheus Nascimento, né? É o atacante. Bom jogador, Agora, bom atacante. Mas parece que está vendendo também. Tá agora, satisfazendo. falando em dinheiro, quem está com muito, a bufufa, como você diz, que está com muito é esse Ronaldo Nazário, né? Porque ele praticamente ele é dono, né, do Cruzeiro, né? E de um time também lá na Espanha, né? Sim, o Real Valladolid que subiu agora para a primeira divisão. O Real Valladolid que subiu. Então é administrado, digamos assim, digamos assim que ele é um acionista majoritário, né? Sim. Então esse rapaz está com muito dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro com o futebol, né, cara? Muito dinheiro com o futebol. Eu acho que ele ganhou muito mais do que o nosso, assim, extraordinário o Ronaldinho aqui do Rio Grande do Sul, né? Ganhou mais. E obviamente que não jogou mais do que o Ronaldinho, né? 1h31, duplo em debate no ar aqui na Rádio Grenal, FM 95.9, radiogrenal.com.br. Logo mais, a bola rola, 4h30 da tarde, tem Atlético Paranaense Inter, tem Grêmio Tombense, é o duplex da Rádio Grenal. Você não perde um detalhe dos jogos da dupla neste sábado. Duelos importantes de parte de cima da tabela, né, dos seus campeonatos respectivamente. O Inter é terceiro colocado, pega o Atlético Paranaense, que é sexto. Na Série B, o Grêmio é o quarto colocado e pega o Tombense, que também é sexto da B. Então esses jogos às 4h30 da tarde, você confere tudo aqui na Rádio Grenal. E destacando, né, dessa rodada do final de semana, a gente trouxe aí os jogos principais da Série A do Campeonato Brasileiro. Na Série B, daquelas equipes que estão na parte de cima, o Cruzeiro joga amanhã. Hoje ainda entra em campo Vasco e Bahia. O Sport já jogou na rodada, né, com o comando do Lisca, empatou em 0-0 com o Operário, abrindo a rodada. Muita polêmica num lance lá do Sport de impedimento, né, que foram traçadas as linhas, não ficou muito claro se o jogador do Sport estava impedido ou não, o ângulo da câmera lá do estádio do Operário, bem complicado. Mas hoje então, no mesmo horário do jogo do Grêmio, às 4h30, tem o Vasco da Gama jogando fora de casa contra o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, que é o terceiro melhor mandante da Série B, ainda não perdeu em casa, parada dura pro Vasco. E às 6h30 tem o Bahia também jogando fora contra o Guarani. Guarani que é o vice-lanterna, né? Aí um jogo em tese mais fácil pro Bahia. Em Campinas, né? Lá em Campinas. Pois é. Agora o Lisca tem Campinas ganhou do Cruzeiro, o Campinas, o Guarani ganhou do Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro, né? O Lisca tem 2 jogos, né, como técnico do esporte, não é isso? 3 jogos. 3 jogos? Isso, empatou 0-0 com o Vasco, ganhou do Londrina 2-0 e empatou 0-0 com o Operário. Então tem uma vitória e 2 empates. Isso, uma vitória em casa e 2 empates fora. Pelo menos não perdeu nenhum jogo, né? Agora eu fico assim questionando, quando será que o Lisca terá uma oportunidade no Grêmio no Internacional, né? É curioso isso aí, né? Ele é um bom treinador, mas eu não sei, não sei. Não, está fora. Aqui no Inter e no Grêmio não tem espaço. Eu gostaria de ver o Lisca no Grêmio. Eu gostaria do Lisca no Grêmio. É um excelente treinador. Eu acho um bom treinador, um treinador que sabe utilizar as peças. Ele se caracterizou muito por ser um treinador folclórico, né? Mas é folclórico que chama de Lisca doido. É o louco Bielsa, é bacana. Se botar um El doido Lisca, aí fica legal. Mas eu acho que pro Lisca treinar o Grêmio ou o Inter é só no desespero? Ou vocês acreditam que em algum momento sim, o dirigente vai pensar, vai começar uma temporada de Libertadores da América, vou dar esse elenco na mão do Lisca. Mas já deram no desespero, o Inter já deu nas mãos do Lisca e nada aconteceu. Desespero do desespero, né? Que foi 3 jogos. 3 jogos, o Inter já tá praticamente abaixado. Não tem chance nenhuma. Desespero que eu falo faltando 10 rodadas. Eu acho que pra dar um projeto assim pro Lisca, eu acho que ainda falta um trabalho dele que o credencie pra isso.
Ainda que ele venha bem, mas para chegar num ponto de pegar um dos maiores clubes do Brasil para tentar ganhar uma Libertadores, eu acho que falta um resultado mais forte ainda para ele se credenciar isso. Sabe onde o Lisca poderia ganhar muito dinheiro? No exterior. Sim. Eu se fosse assim, digamos assim, próximo dele, sabe, eu recomendaria, vai para o exterior. A passadinha no mundo árabe. O caso do nosso aqui, o Odair Hellmann, né? Sim. Acabou indo para o exterior. E eu tenho certeza que o Odair Hellmann ganhou nesse período lá um bom dinheiro. Então o Lisca poderia fazer uma carreira no exterior, por que não? Né? De repente na China. Quem estava no mundo árabe como auxiliar, eu estava conversando com ele ontem, era o Fabiano do Inter. Ontem nós tivemos uma resenha monstra ontem com ele, gente boa demais, aliás, um abraço pro Fabiano, quase dei um soco nele por 97, mas ele falou esses dias, ele estava esperando... Acho que o Carille, olha quem chega. Se não me engano, Isso, ele estava de auxiliar do Carille e estava esperando agora. O Lisca daí, né? Olha quem Não, chega. Fabiano. O Fabiano. Não, me confundi o Lisca que falou da seleção do Cuca, o Renato. O Fabiano. O Fabiano estava ontem comigo. Não, mas não trabalhou com o Odair? Não. Não trabalhou com o Odair, mas ele estava no mundo árabe também, né? Ele estava com o Carille. Ele estava com o Cari. O Isso, Fabiano? isso. Não sabia. Isso, gente boa demais ele, tá batendo papo. E tu tem boas recordações dele, né? Não, pior que o Fabiano é o cara que tem o pior jogo da minha vida, né? O pior jogo da minha vida no estádio, sem dúvida alguma, foi o Grenal do 5-2. Mas em compensação, o Fabiano, na época que ele veio pro Inter, o Inter não ganhava absolutamente nada. Sabe, o Grêmio ganhava tudo. Então eu tenho uma curiosidade em relação... Se botar na balança... Vitor, uma curiosidade em relação ao Fabiano, quando ele veio para Porto Alegre, ele foi morar no meu bairro onde eu moro, lá em Teresópolis, né? Isso. E morou lá. E aí ele se dava bem com meu filho, mas ele às vezes se encontravam à noite para tomar uma cerveja e tal. Aí um dia meu filho me convidou o Fabiano para ir na minha casa. E só quando ele já estava lá, ele se apercebeu de que eu era o dono da casa e ficou assim, rapaz. Pá, e agora, né? Agora, bebo ou não bebo? Bebo ou não bebo? Como é que... Digo, não, cara, pode beber aí à vontade aí. Interessa o rendimento do jogador na hora da partida. Agora, se bebe ou não bebe, namora ou não namora, isso aí não me interessa, né? E tá fininho ainda o homem. O homem tá fininho, tá bem. Eu não sabia que ele tinha saído daqui. Ele é gente boa demais, Mas ele quer ser treinador? Ele tava em comissão técnica, né, de auxiliar. Não, mas agora que ele voltou. Não sei. Ele tá morando aqui, tem os negócios dele, aí tá bem divino. Deve ter pego um dinheirinho lá. Morava na Cidade Baixa ali, né? Tinha ali na Cidade Baixa que o Fabiano morava. Eu não sei se certo não se mudou dali. 1h38, duplo em debate no ar aqui na Rádio Grenal, FM 95.9. Projetando os jogos da dupla Grenal neste sábado, 4h30 da tarde, Atlético Paranaense, Inter, Grêmio e Tombense. O Bruno Soares participou conosco mais cedo, né, lá direto de Curitiba, trazendo as informações do Inter, também do Atlético Paranaense. Chamou a atenção ele projetando o Furacão com o Pablo no comando de ataque e não o Vitor Roque, que é o garoto, a contratação mais cara, né, da história do Atlético Paranaense, 17 anos, fazendo gol em Libertadores e tudo mais. Hoje, né? Deve ficar no banco de reservas para o Pablo ser o titular. Isso é bom ou ruim para o Inter, Pato? Isso é bom para o Inter, né? Bom, porque joga o Pablo, né? Esse menino aí que é oriundo das categorias de base lá do Cruzeiro. Sim. É do Cruzeiro? Isso, do Cruzeiro. Ele foi meio roubado lá do Cruzeiro, uma situação meio estranha, né? Que fez ele... Mas custou caro lá, foram 24 milhões que o Atlético Paranaense precisou pagar. Né? Queriam tomar ele do... O Inter também estava todos na queriam jogada. Tomar né? do Cruzeiro, mas gratuitamente. Não é isso? Isso. Mas o Atlético acabou pagando Pagou. 24 milhões. Condição mais cara. Que idade tem esse menino? 17 anos. 17. Será que o Bruno, nessa altura, só já comeu o sanduíche dele? Nessa altura, eu espero que sim, né? Porque faltam 20 minutos para ele entrar no ar, no mínimo tá em deslocamento lá para a Arena da Baixada. Sim. Já comeu o sanduíche dele? Já. Sandubão. O sanduba. Pois é, esse Vitor Roque aí, eu vi ele em ação ainda no Cruzeiro. No Atlético eu não tive a oportunidade de vê-lo jogando. Me pareceu assim um jogador com futuro. Jovem, 17 anos, mas hoje não joga, né? Vai ficar no banco. Mas vai ser preservado, né?
É porque o Filipão tá querendo dar. Preservação. O Filipão tá dando moral pro Pablo, né? Que é o mais experiente. O Pablo que não jogou nada no São Paulo. Não jogou nada no São Paulo. Pagou um caminhão de dinheiro por esse Pablo. Aliás, esse Pablo quase que terminou aqui no Internacional também, né? Quase terminou no Flamengo também. Em um determinado momento eu lembro que antes de ele ser contratado... Tem uma matéria que é sempre destacada aí na internet, porque o Flamengo estava interessado no Pablo, aí o São Paulo contrata o Pablo. E aí tem a matéria: após fracassar em negociação com o Pablo, Flamengo mira Gabigol. Ou seja, o Flamengo queria o Pablo, aí não fechou com o Pablo, aí foi buscar o Gabigol. Repatriou o Gabigol, né? Que estava lá no Benfica, ou no Porto, não sei onde. No Benfica. Benfica, ele tinha sido emprestado pela Inter, né? Hoje... A Inter de Milano não quer ver esse Gabigol nem pintado de ouro lá. Não quer ver nem a foto dele lá. Hoje se cogitou aqui a possibilidade, cogitou-se a possibilidade de que o Renato possa treinar o Atlético Mineiro caso saia o treinador atual, né? Estrangeiro. Mas eu não sei, né? De repente será que o Renato estaria disposto a deixar o Rio de Janeiro, as praias do Rio de Janeiro, sabe? Os seus jogos nas praias do Rio de Janeiro para ir morar em Belo Horizonte? Eu não sei, eu tenho a impressão que o Renato não ia querer, não. Mas será que em nenhum momento vai querer? Vai ficar sempre ali na zona de conforto dele? Ele vem para cá para treinar o Grêmio, né? Porque ele é muito identificado com o Grêmio. Ele é uma estátua no Grêmio, né? Então no Grêmio tem pouca chance. O Grêmio vai terminar esse campeonato essa temporada com o Roger. Até porque o Grêmio vai classificar. Se eu sou o Renato, com o dinheiro que ele tem, com a vida que ele tem. Boa noite, amor, velho. O cara mora na beira da praia, velho. Ele acorda, bota uma sunga, atravessa a rua, tá na beira da praia, sol, calor, futevôlei, chopp, mulherada. Que outra vida que tu quer, irmão? Mas ele não quer ser o principal treinador do futebol brasileiro? Tem que largar, Renato. Não, mas ele vai. Uma época que ele estava tão dedicado que ele até foi lá no curso, não deu Miguel, foi no curso lá da CBF. Eu acho que ele vai acho que o Atlético Mineiro chamar ele vai. Foi lá ver uma aula de jogo posicional com o Osmar Loss. Eu acho interessante. Ainda mais se o Renato que é um grande administrador de vestiário, se ele procurar melhorar suas deficiências como treinador, ele tem tudo para ser um baita. Aliás, já é um baita de um técnico. Ninguém ganha 2 Copas do Brasil. Quem é que ganhou 2 Copas do Brasil e uma Libertadores? Quem? Eu não considero um baita de um técnico. O cara que ganha 2 Copas do Brasil, uma Libertadores, não pode ser matungo, ele né? É um grande animador de vestiário. Né? E ganha título. E aí? Ganha título. Quem é que diz que futebol tu tem que falar em 3-5-2, 4-4-3, que tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E outra coisa, como é que o cara... Eu acho que é um grande treinador, um dos grandes da história eu não coloco, mas ele é um grande treinador. Empregado, né, mas faz parte. Ninguém pensa no Renato. E outra coisa, né, o Renato tem, não só ganhou uma Libertadores, tem 3 finais de Libertadores. 3 finais de Libertadores. Quem é que tem 3 finais de Libertadores? Mas o Libertadores é um torneio, muito mais fácil de ganhar do que ganhar um brasileiro, né? É o principal torneio. Ele ganhou o quê? O brasileiro não nada. Nenhum, né? Só jogando. Como técnico. Jogando ele foi o melhor jogador, né? 87 ele foi o melhor, né? Mas como técnico não ganhou. Não, como técnico não. Quando ganhou ele chegou com o Grêmio, foi terceiro no máximo, né? Mas é um treinador que nos últimos anos tem ótimos resultados. Eu acredito. Vice-campeão em 2013. Ficou mais de 15 pontos atrás do Cruzeiro. Mas foi vice-campeão em 2013. Com quem? Com o Vasco? Não, com o Grêmio. Com o Grêmio 2013. Grêmio 2013, Cruzeiro disparou lá com o Marcelo Oliveira. Dessa, cara. Quer buscar aqui a pontuação. Eu não me lembro, deve ter sido disparado mesmo. Porque o Cruzeiro naquela época era... Eu ainda acho que o Renato sonha com seleção brasileira. O Brasileirão 2013, o Cruzeiro foi campeão com 76 pontos, o Grêmio foi segundo colocado com 65. Nem me lembrava disso. 11 pontos atrás, mas foi o vice-campeão. Mas 2013 o Grêmio não teve nenhuma chance real de ser campeão, né? Alguém aqui da rádio, porque eu tô prestando atenção em outras coisas ontem, tá? Alguém assistiu a palestra do
do Abel Braga na federação ontem. Tem informações sobre a palestra dele? O pessoal postando lá e tal, mas não... Eu só vi postagem no Instagram também. Quem deve ter assistido é o REC. Não, o REC tava presente. ministrando. Segunda-feira, ou até mais tarde, porque o REC hoje está na jornada, né? Sim, daqui a pouco tá aí. O REC traga aí notícia a respeito dessa palestra. Outra. Que era um dos condutores da conversa. Outro treinador assim que, não sei, que tá... por sua livre, espontânea vontade, está encerrando a carreira dele como treinador, pelo menos aqui no Brasil, é o Abel, né? E ele diz que só aceita treinar no exterior. E aqui ele quer ser, digamos assim, um gerente de futebol. Um administrador de futebol em clubes brasileiros. Ele já fez muito pelo futebol, um cara que foi campeão do mundo, um cara que foi campeão da Libertadores da América, ganhou tudo que é título, está na hora, né? Mas ele depois tem razão. O fracasso dele lá no Lugano, acho que... Ele tem razão. Ganhou tudo, o Abel esse aí ganhou tudo. Esse é um grande cara. E, aliás, se estiver em Porto Alegre, um grande abraço para ele aí. Mas na vida tudo passa. Ele esteve lá no Lugano e fracassou lá, né? Então, mercado no exterior... Só lembra o fracasso do Abel no Lugano. É gozação. Não, fracassou no Cruzeiro. É um programa anedótico. Não, os trabalhos dele não foram bons. O do Lugano foi o que trocou o presidente, né? O proprietário. O proprietário. 7 vezes treinador do Internacional. O treinador que mais jogos teve com o Internacional. Então aqui ele tem história. Aqui pode chegar a hora que quiser. Tem que fazer estátua para ele. Sempre muito bem recebido. Tem que fazer uma estátua para ele. Não, eu não acho que se deva fazer estátua para... Se faz estátua lá para o Fernandão, porque o Fernandão infelizmente faleceu naquele desastre, aquela coisa pavorosa. Para o Renato, pode fazer para o Abel. No Beira-Rio não se faz estátua para gente viva. Mas eu acho que deveria fazer, depois que o cara morreu, não adianta homenagear, tem que homenagear em vida. Não concordo. Eu acho que tem que homenagear em vida. Concordo. Aliás, o Grêmio tem uma coisa maravilhosa, que é a Calçada da Fama, que tu homenageia todos os grandes jogadores do time em vida. O cara vai lá, bota os pés na Calçada da Fama, tem no Maracanã também. Eu acho que a homenagem tem que ser em vida. O Internacional não é muito ligado em homenagem a ex-jogadores, a grandes ex-jogadores. O Inter deveria ter uma Calçada da Fama. O Inter deveria ter uma Calçada da Fama no Beira-Rio. A cultura do Internacional é desprezar os seus grandes ex-jogadores, né? A homenagem tem que ser em vivo. Pô, depois o cara morreu, virar nome de rua, daí não sei o quê. Pô, o cara já morreu, velho. Eu falo seguidamente, cara, que o maior goleador do Internacional de todos os tempos foi o Carlitos, que jogou no rolo compressor. E não tem nenhuma homenagem para o Carlitos. Não tem nada. No Beira-Rio. Ali, por exemplo, nas proximidades do Beira-Rio tinha que existir alguma coisa assim que reverenciasse a memória do Carlitos. Tu podia botar um setor do Beira-Rio, em vez de ser superior tal. Não, bota o setor do estádio, setor Carlitos, sabe? Assim, eu até falo assim na arena. Arena tem assim, cadeira sul. Qual é a graça? Bota ali cadeira Presidente Luiz Carvalho, sei lá, sabe? Tem que, essas coisas aí, tem que ser. Porque hoje em dia a gente vê. E aí foi um negócio que eu vi muito legal ontem do Fabiano, que teve um cara, a gente estava participando de um projeto novo ali, e teve um fã dele que mandou um vídeo e depois apareceu lá, e tu via claramente a emoção dele em ver o torcedor que era fã dele. Pô, tu vê o cara ali que jogou tanto tempo ali, emocionado por um cara que gostava dele. Daí hoje em dia tu vê esses jogadores aí que não estão nem aí pra torcida. Então, esse tipo de cara aí, tu tem que, de certa forma, prestar uma homenagem, porque são pessoas diferentes. E daí, essa coisa da Calçada da Fama que tem, eu acho muito legal. Eu acho que devia ter no Beira-Rio. Mas o Grêmio dá muito valor a jogadores que fazem parte da história do Grêmio. O Grêmio tem o Internacional, a cultura do clube é desprezar, né? Grandes personagens do Internacional. O próprio Carlitos, esse que nunca foi lembrado, e tantos outros. Parece que tem uma sala lá chamada Mário Sérgio, depois que o Mário Sérgio é verdade, depois que o Mário Sérgio morreu também. Parece que tem uma sala, não é a sala de imprensa? Acho que foi a sala de imprensa. Eu não sei. Parece que tem uma sala. O do Grêmio é o Antônio Augusto, né? Hein? A sala de imprensa do Grêmio do CT Presidente Luiz Carvalho é o Antônio Augusto. É lembrado no Internacional, homenagear no Inter ou no Grêmio, agora não tenho certeza. Eu não me lembro se no Grêmio, não parece que a sala de imprensa do Inter é Mário Sérgio. Tem lá que homenageia o Mário Sérgio.
Mas então só não tem calçado da fama, essas coisas aí. Eu sou favorável às homenagens ser não que não mereçam depois que acontece, por exemplo, o caso do Fernandão, aconteceu um acidente drástico, uma coisa totalmente inesperada, horrorosa, enfim, ótima a estátua do Fernandão, até porque o Fernandão mudou a história do Inter, né? Um cara que chega, estreia, faz 2 gols em Grenais e muda o patamar do Inter, merece todas as homenagens, né? E acaba sofrendo um acidente daquele jeito, ok. Mas essa questão, e não digo só em clube de futebol, acho que em qualquer coisa. Pô, tu esperar o cara morrer pra tu fazer uma homenagem pro cara, pô, deixa o cara tá lá, tá velhinho, vai lá e recebe toda a homenagem, se emociona. Eu acho isso legal demais. Eu acho que o Grêmio poderia, né, quando fez a tal de estátua lá pro Renato, poderia ter homenageado também um dos grandes do Grêmio, né? Que foi Ayrton Ferreira da Silva. O Ayrton tá com os pés na calçada, jogadores, né? que eu vi jogar no Grêmio. Tá com os pés na calçada da fama. Eu vi 2 grandes jogadores no Grêmio, tive a oportunidade, era jovem, mas acompanhava já o futebol, porque eu tinha um avô que era muito gremista, mas não é por isso, acompanhava o Inter também. Eu vi 2 grandes jogadores no Grêmio, Gessi diz que o Gessi era tive espetacular. Tive a oportunidade de ver o Gessi jogar e tive a oportunidade de ver Ayrton Ferreira da Silva. Diz que o Gessi... Os maiores zagueiros que teve o nosso Rio Grande do Sul. O Gessi eu li muito sobre o Gessi, ele tem histórias maravilhosas, né? Quando o Grêmio vai fazer amistosos contra a seleção do Uruguai e contra o Boca Juniors, o Gessi não foi porque o que ele queria mesmo era ser dentista. Ele tinha vestibular da URGS, ele não podia. Daí o Grêmio joga com o Uruguai, se eu não me engano, empata e vai jogar contra o Boca. O Grêmio joga com o Uruguai e daí empata, se eu não me engano, e vai pra Argentina jogar contra o Boca. Daí os caras sabiam que o Gessi tinha feito já a tal da prova, foram achar o Gessi na noite, mamado, pegaram o Gessi bêbado, botaram dentro do avião, ele dorme no avião, acorda na Argentina, toma um banho, entra em campo, faz 4 gols e é a primeira derrota do Boca na La Bombonera para um time de fora da Argentina. O cara de ressaca vai lá, faz 4 gols no Boca. Era um jogador maravilhoso. Eu gostava demais do Ayrton. É um cara maravilhoso, principalmente depois que ele largou o futebol, né? Quando a gente se encontrava, me lembro assim, ele me olhava e dizia assim, já sei que tu vai me dizer, que o Figueiredo jogava muito mais do que eu, jogava muito mais do que tu, mas jogava 30 vezes mais do que tu. E ele começava a rir, sabe? Um grande cara, o Ferreira da Silva era um grande cara. Quando ele levantava o braço na lateral e vinha o jogador para tomar a bola dele e não conseguia, não tinha jeito. Ele levantava o braço, né? Ele teve uma passagem muito rápida pelo Santos, pela seleção brasileira também. Eu não sei que era o treinador, acho que era o João Saldanha. Não. Ele me disse isso aí, ele me contou isso aí, ele disse que não gostava de. É até bom não ter ficado no Santos. Mas por que o Santos, fama mundial? Não, mas exatamente por isso. Porque eram muitas viagens do Santos para o exterior, as viagens de avião. Eu não gosto de viajar de avião, detesto viajar de avião. Tu vê, né? A seleção brasileira, eu não lembro exatamente quem era o treinador quando ele foi convocado, e ele fez uma jogada que era característica dele, ele levantava a mão, né, e cobria com o corpo a bola. E esse treinador, eu acho que... Deu um susto nele e tirou ele. Né? Eu não sei, mas não era o João Saldanha. Não sei, talvez fosse o Aimoré Moreira, um desses treinadores da seleção brasileira. Não lembro exatamente. Ele teve também uma passagem muito rápida pela seleção. Ele morava ali na frente do Olímpico. Era criança ali, indo pro Olímpico ali, o pai sempre fazia questão de eu tinha que ir lá e apertar a mão do Ayrton, porque o Ayrton era o maior de todos, que tu nunca vai um zagueiro assim. Então tinha que ir passar na casa do Ayrton e dar oi pro Ayrton lá. Isso é muito legal, essas lembranças aí. 1h54, dupla em debate no ar aqui na Rádio Grenal. O Bruno, tem notícias do Bruno, do Sanduba, do Bruno? É grande esse sanduíche, hein? Grande esse sanduíche. Daqui a pouco ele vai estar aí, né? Daqui a pouco, não junto pode com toda ser a turma, verdade, esquentando o jogo. Pra gente falar aqui também nessa reta final do nosso Dupla em Debate, tem diversão, tem bibis. E hoje, daqui a pouco, 4h30, Grêmio Tombense, é jogo pro Diego Souza voltar à artilharia da Série B?
O pessoal não percebeu, mas de repente o Luca agora é o artilheiro da Ponte Preta com 9 gols. E o Gabriel, né? E o Gabriel Poveda, que também passou pelas categorias de base do Inter, lá do Sampaio Corrêa, tem 8 gols. O Diego Souza tem 7. Poveda passou aqui no Inter? Sim, era da base do Inter e depois foi pro Brasil de Pelotas. Como é que é o primeiro nome dele? Gabriel. Bom, não lembro se jogou na base do Inter. Mas não jogou no profissional? Não. Eu acho que agora o Diego Souza vai acabar fazendo mais gols porque a parceria vai ser melhor, né? Já tem o Ferreira do teu lado, vai sair o Campaz nos próximos jogos, vai entrar o Guilherme. Que notícia, hein? Sai naturalmente o Campaz e vai entrar quem? Vai entrar o Tassiano. Mas eu acho que o Tassiano vai funcionar na Série B. Mas aí tu vai vender o Campaz de que jeito? Bom. Nós falamos hoje mais cedo aqui que o David custou muito dinheiro para o Internacional, né? Mas o Campaz também, né? Nossa, também, vai ser 20 milhões. Eu acho que foi mais, né? 21 milhões. Imagina só. Custou o dobro. Absurdo. Imagina só. Um absurdo. E o Grêmio agora não sabe o que fazer, né? Um absurdo, cara, não sabe. O Roger está insistindo, coloca... O bom é que ele tem sido convocado para a seleção colombiana. Mas não joga também, né? Chega lá e não joga. Eu acho que assim, a saída do Grêmio com o Campaz esse ano que vem, emprestar ele para um time colombiano, paga uma parte do salário para ele jogar, os times da Colômbia gostam dele, porque vê ele pela passagem dele no Tolima, né? Foi no Tolima? Tolima, né? Então, né, de repente a chance é essa, aí de se destacar lá e conseguir uma venda, porque aqui realmente não... o mercado não vingou, eu acho que... ele... acho que faltou esforço do Campaz ali, que a gente viu um jogador que com 10 minutos do segundo tempo cansa. Peraí, tem o Everson Pimentel que eu estava conversando outro dia, eu encontrei o Dunga, grande capitão, aliás faz obras beneficentes extraordinárias, né? Olha, aquilo que está fazendo o Dunga, gente... Não, ele é craque demais. Nossa. Baita de um cara. Ontem, com toda aquela chuva, ele estava lá na Ceasa, recolhendo alimentos para distribuir. E a gente estava conversando sobre futebol, ele me disse, mas qual jogador jovem, colombiano ou equatoriano que deu certo no Brasil? É difícil. Tu já fez essa pesquisa? Cara, jovem assim, o que eu me lembro, mas daí era caras diferentes, né? Era outra prateleira. O Rincon e o Asprilla, né? Aqui? O Rincon deve ter chegado... já chegou com uma certa experiência. Não, ele chegou em 95 pro Palmeiras, 94... 94. Ele tinha passagem até a seleção. Não, mas ele era muito novo. Ele devia ter 20, 21 anos. Porque eu me lembro que ele joga contra o Inter pelo América de Cali. Foi daí que a primeira vez que eu vi o Rincon. Tipo, quem é esse cara? Esse cara joga muita bola. Ele jogava no América de Cali, na Libertadores de 93 contra o Inter. O Inter pega o grupo dos colombianos, naquela época era o Brasil e outros países. E ele se destaca muito, ele deve ter vindo pro Brasil aí com uns 21, máximo 22 anos. Mas o Asprilla já veio mais velho, o Aristizábal já veio mais velho. Já tinha passado pelo futebol europeu. Pelo Parma e tal. Sim. O Aristizábal também já tava mais corridinho. Eu acho que o Rincon é diferente. O Edu, o jogador estrangeiro contratado por um clube brasileiro, seja ele quem for, ele tem que chegar e fazer a diferença. Tem que ser muito focado. Como esse da Alessandro. Esse da Alessandro chegou aqui e fez a diferença. Claro que ele já vinha com uma experiência europeia. Perfil do jogador, não adianta, é perfil de dedicação, profissionalismo. Por clubes europeus. Chegou aqui e fez a diferença. Totalmente. E rápido, né? Vários jogadores estrangeiros deram certo aqui. Não falo no Brasil, estou falando específico no Rio Grande do Sul. Vou te dar 2 zagueiros. O Figueiredo. Mas não chegou jovem aqui também. Figueiredo e o Anchieta no Grêmio. Mas não chegaram jovens. O negócio chegaram novinho, né? Chegaram mais cascudos já, né? O Anchieta já tinha disputado o Mundial. O próprio a gente pegava os paraguaios ali, Arce, Rivarola, Gamarra, eles já vieram. Já vieram prontos. O Gamarra foi um extraordinário zagueiro. Extraordinário zagueiro. Um dos melhores zagueiros que eu vi jogar aqui no Rio Grande do Sul foi o Gamarra, né? Porque não fazia falta. Eu nunca tinha visto isso, rapaz. O zagueiro que não faz falta. Ele sai sozinho, sai com a bola tranquilamente. Sim, você não jogava muita bola. Ele jogou muita bola em Corinthians, em Flamengo, em Benfica, em todo lugar que passou, né?
Jogou 1h59. Vamos terminando nosso. Isso aí. E não apareceu o Brunão. O Brunão tá no Sanduba ainda. Saudade do Bruno. Isso dele é no esquentando. Saudade do Bruno. Tu tens uma missão hoje à tarde, tu vai assistir o jogo do Grêmio, tu vai lá, tu estarás lá no estádio do Grêmio, na arena. Então, dependendo do resultado do jogo, tu vai ao vestiário lá e me traz uma camisa do Tombo. Do Tom Bense. Me traz uma camisa do Tom Bense. Vamos buscar fazer Tom Bense ganhar, essa missão. Não vai esquecer. Valeu, Kenny. Um abraço. Um abraço Pato. para todos aí, um bom domingo a todos. Valeu, Edu. Valeu, Calvin, valeu, rapaziada, forte abraço. Amanhã eu tô de volta aqui, 7 horas da manhã, com meu amigo Clériton Vargas, no glorioso Manhã Grenal, Calvin. @Edu Andriotti, né? Me segue lá, me dá essa moral. Valeu, terminando nosso Dupla em Debate, na sequência, esquentando o jogo com tudo de Atlético Paranaense, Inter, Grêmio e Tombense aqui na Rádio Grenal.